Fala, Viemos, agora Glauco. vai. Boa noite. Boa noite, Naira. Boa Boa noite, noite, todo Will. mundo que está entrando. Desculpem os contratempos, faz parte. O mundo virtual é assim, muitos avanços, mas também a gente tem que ter paciência. Vai dar É certo. isso aí. Enfim, vamos começar então, que a gente tinha combinado essa live. Vocês que já seguem a gente há mais tempo sabem que de vez em quando a gente faz as nossas lives aqui, eu e o Ayrton. Fazia tempo que a gente não fazia, Eu acho que dá então, o quê? 2 meses já? Por aí, né? eu acho que faz mais. Mais de 2 meses? Loucura. Uhum, Eu achava que era por aí, mais ou menos. Nessa acho que faixa de faz tempo mais. aí. Mas, enfim, gente, hoje o Bora tema lá. da live. Boa noite, Cecília, minha cliente Cecília. Boa noite, Cecília, tudo bem? Agora deu Vossos certo. Tentei conhecidos. fazer pelo meu, Cecília entrou lá, não conseguimos por lá, voltei para cá, Cecília. Estamos aqui no da Gisele. Agora vai. Agora vai. Então, gente, a live de hoje, como vocês sabem, é um bate-papo, porque eu e o Ayrton a gente fala pra caramba. E a É gente vai isso, falar. o Instagram resolveu dar um bloqueio na gente, tipo um alerta. Não se empolguem, vai atrasar, vai demorar, tentando nos motivar, mas não vai adiantar. A gente Não, está bem, estamos motivados, aqui vamos adiante. não adianta. E hoje a gente vai falar de alguns pontos. A gente tem algumas perguntas que o pessoal deixou nas caixinhas, que a gente deixou tanto no meu Instagram quanto no do Ayrton sobre Isso aí. VM. Mas Uhum. tá aberto aí os comentários, caso vocês tenham dúvidas, queiram fazer comentários durante a live, né, Ayrton? A gente vai fazer essa troca hoje Abertos, por aqui. total. A gente está aí para isso. A princípio somos só nós dois, mas se tiver mais gente na conversa, flui. Bora Aqui é lá. assim, é livre. Total. Então, vamos lá, vamos começar. Por uma pergunta que eu achei bem interessante, para a gente começar a linkar essa live, que perguntaram assim: se qualquer tamanho de loja pode ter VM? Ayrton, quer começar respondendo? Pois olha, eu acho que o VM é muito democrático. É uma ferramenta, pode ser que tenha gente aqui que ainda não saiba bem o que que é, a gente está falando de visual merchandising, né? Popularmente, comumente chamado de VM, significa essa ferramenta que a gente utiliza de forma muito abrangente dentro do ponto de venda, sinalizando situações, lançando situações, conectando clientes, agregando cenografias, enfim, todas as comunicações possíveis com o objetivo único de comunicar com o cliente da forma mais assertiva possível. Transformar a loja em cada vez mais comercial, cada vez mais objetiva, e isso a gente tem de várias manifestações e podendo ser utilizado em vários espaços comerciais de diferentes tamanhos. Eu acho que é muito democrático, como eu falei. Não existe isso de loja grande só que tem VM, loja pequena não pode. A gente adapta. O trabalho é muito versátil e pode ser adaptado para qualquer espaço comercial. Qualquer. E não só espaços comerciais. A gente tem VMs em cinemas, VMs em restaurantes, VMs em tudo. Não só varejo, né, de moda, que é onde a gente vê manifestações muito mais frequentes e onde as pessoas relacionam muito mais a essa profissão, mas a gente tem manifestações em vários segmentos. Então, na minha parte, eu acho que não tem essa questão de tamanho, pode ser feito VM e implantado em todos os espaços comerciais, pequenos ou grandes. Eu até vou te dizer, como eu já falei em outras lives, eu prefiro os pequenos. Gosto muito mais de fazer nos pequenos, porque a gente consegue ver resultados muito mais objetivos, transformações muito mais claras, e a gente consegue fazer lojistas muito mais felizes quando a gente lida com os pequenos. Nosso objetivo, né? É deixar os clientes felizes. Inclusive, hoje eu estava Então, numa consultoria online, que foi uma cliente minha de treinamento online. E ela me passou que no mês depois do treinamento ela teve 40% de aumento das vendas. Eu já tive cliente que teve 30%, mas essa chegou com 40%. Então, assim, é a prova de que, mesmo, e ela tem uma loja pequena, né? Em cidade pequena. Então, a questão não é exatamente como o Ayrton falou, o tamanho da sua loja, o tipo de produto que você vende, mas é a estratégia mesmo que você vai utilizar, né, para mostrar o produto que você oferece, para atender o público-alvo que você deseja. Então, essa comunicação que o VM faz é indiferente do produto, do ponto de venda, da cidade, é algo bem amplo que a gente consegue fazer. e o importante
deixar claro para quem não conhece a área e para quem conhece poder ter mais confirmação ainda, o VM não é só estética, pelo contrário, ela é muito mais estratégico do que qualquer coisa. Então, estética é quase que uma obrigação. Tudo Sim, que está dentro da loja tem uma estética e o VM é mais uma, né? Para manter a ordem, manter a clareza e, consequente, beleza, para atrair o cliente. Mas isso é quase uma obrigação de toda a loja. O que a gente busca no VM é, em cima desse método de arrumar, em cima dessa forma esteticamente bonita, a gente conseguir resultados. E aí entra a estratégia. Conhecer o seu estoque, conhecer o seu cliente, saber a melhor forma de abordá-lo, saber os elementos usados na cenografia para que possa atrair esse cliente e contar a história do que o produto a ser vendido. Então, toda essa conexão, eu acho que é a grande palavra dentro do VM é conexão. Conexão produto, ponto de venda, conexão ponto de venda cliente, conexão cliente-produto. Então, essa conexão é parte preponderante do nosso trabalho. Então, para que a gente consiga chegar cada vez mais nesses objetivos, a gente precisa de estratégia. Então, o VM deixou de ser uma coisa estética há muito tempo, né? sim. Somente estética, né? Então, a Você gente sabe tem que cada vez mais espaço para trabalhar dentro da loja e mais campo aberto dentro do varejo, né? Mas não te interrompendo, segue. Não, imagina. Você sabe que ultimamente eu até tenho listado que a base do VM são 3 P's, né? Que é público, produto e planejamento. Basicamente é o que você precisa, né? Entender para quem você está vendendo, entender que produto você tem para ofertar e ter um planejamento de compras, de exposição de produto, de estratégias, porque não adianta você simplesmente fazer e não ter uma análise disso. Então, a base que eu entenderia, né, de varejo para funcionar o VM seriam esses 3 pontos principais. Está tudo interligado, né? E eu acho que é bem essa questão. Você entra no VM pela parte que conquista, que é o visual, mas tudo que a gente... Encantamento, né? Exatamente, tudo que a gente faz dentro da loja tem um porquê, não tem um cabide fora do lugar, né? Que não tem um motivo, que não tem uma explicação lógica para quem realmente aplica o VM, né? Quem faz realmente o VM estratégico, tudo tem um porquê, não é só pela beleza, embora seja a beleza que vai encantar o cliente. E às vezes o encantamento do cliente, o cliente pode ser desperto dentro da loja pelo lado estético, ou às vezes ele pode ser desperto pela informação que a gente está contando para ele. Ele às vezes nem é tão impactado pelo cenário, porque a gente, vamos dizer que ele está num shopping. Todo mundo tem a sua informação, todo mundo tem o seu projeto, todo mundo tem a sua beleza. Dentre tantas belezas, a informação mais clara vai ser o destaque. Então, a conexão entre produto, ponto de venda e cliente, a gente consegue com essa assertividade de colocação de produto, categorização, organização das peças dentro de um contexto de coleção. Se é multimarca, se a gente tem, às vezes, as marcas dispostas, organizadas ou separadas, várias estratégias e várias técnicas diferentes. Quando a gente está falando de varejo de moda. Em outros varejos, a gente vê muito mais categorização e setorização, fazendo com que a gente consiga um VM muito mais assertivo. Então, algumas categorias de produto, alguns segmentos específicos têm características de VM diferentes, mas todas com o mesmo objetivo: clareza de informação e despertar o interesse no cliente. Então, de certa forma, a gente só precisa direcionar a estratégia para o produto certo, para o espaço e para quem a gente quer comunicar. Então, gira tudo em cima dos teus 3 P's, exatamente. Exatamente isso aí. Planejamento, público e Produto. produto. Isso aí, perfeito. E é bem legal a gente citar isso, porque a gente sabe que tem muita essa questão de conteúdo na internet, as pessoas às vezes buscam uma receita pronta, né? E cada projeto de VM ele é muito exclusivo justamente por isso. Por mais que tenha uma loja que ela venda produtos iguais, né? Compre com os mesmos fornecedores, a compra ela não é igual, porque cada um vai ter o seu olhar do seu tipo de produto, a estratégia dos móveis vai ser diferente, o mobiliário, o layout, o ponto de venda, o público que compra lá, o atendimento. Então, assim, é um projeto que ele é bem específico para cada empresa, né? Bem único. Então, também não tem essa questão, não, meu concorrente fez um treinamento, ou chamou a Ayrton, a Gisele lá na loja,
eu não vou chamar porque vai fazer igual. Não é assim, gente. Cada loja é uma loja, cada loja vai usar as suas estratégias dentro do VM, o que se aplica a uma não se aplica a outra. E o resultado também vai ser diferente, dependendo como a equipe abordar isso, como eles aplicarem, como eles continuarem esse processo. Isso é mais ou menos o que às vezes eu utilizo como argumentação quando alguma questão dessa é colocada para mim. Tipo, mas tu já fez tantas lojas, tu vai fazer a minha da mesma forma? E aí eu pergunto para as pessoas, quando tu consulta um médico, um médico é ortopedista, todas as pessoas que procuram ele atende da mesma maneira? Ou cada pessoa tem uma particularidade quando busca ele? Um tem uma lesão, o outro é uma coisa preventiva, o outro é uma coisa de correção imediata, o outro é tratamento. Ou seja, ele é apto dentro daquela área a atender todas as pessoas que surjam na frente dele com questões relativas àquele produto que ele manda, que ele entende. Então, os lojistas da mesma forma. Cada um que vai procurar um profissional de VM vai saber que ele tem técnicas, ele tem conhecimento capaz de entender qual é a identidade dessa loja, dessa marca, e daí proceder as estratégias certas para aquele produto, para aquele determinado cliente. Então, independente de serem segmentos iguais, nunca vai ser igual. Por mais que o VM tenha uma certa assinatura de trabalho, tenha uma forma de trabalhar, nunca fica igual, porque cada loja tem um projeto, cada cidade se comunica com o cliente de outra forma, né? Cada região tem uma forma de trabalhar, então nunca vai ser igual. É muito exclusivo, né? Claro. E é bem interessante isso, porque realmente, às vezes a pessoa ela procura a gente, o que acontece, né, comigo, geralmente? Porque ela está incomodada com a questão estética. E aí, quando eu vou conversar com o lojista, você começa a ver que o problema, às vezes, está no layout, está na compra do produto, está na gestão dos processos dentro da loja, está na falta de dados. Então, você começa a analisar que não é a maneira, eu não sei combinar as cores. Seu problema não é esse, às vezes. Esse é o menor dos problemas que você está tendo dentro da loja. Você está fazendo compra errada, você não sabe o público que você atende, você não sabe o ticket médio. Então, você começa a analisar como profissional, né, estando dentro do varejo, que às vezes você pode agregar muito mais dentro da loja. Além disso, eu poderia só chegar na loja e auxiliar a pessoa a combinar cores, mas como profissional, eu não consigo chegar e falar, não, é só isso daqui, tchau, né? Eu vou auxiliar em todos esses processos, que aí entra realmente essa parte do VM estratégico que a gente estava comentando, da gente poder auxiliar dentro da loja em todos esses setores, né? Desde questão de estrutura, de processos, de venda e disposição de produto, que é o foco principal. Todos os itens em que a gente tem a palavra lá do início que eu coloquei, conexão com o cliente, todos os itens são importantes e determinantes nesse processo. Então, a gente tem desde o produto propriamente disposto na loja, até a comunicação de vitrine, que é o primeiro contato com o cliente lá, com a exposição do produto, a iluminação da loja, o som que está na loja, o aroma que tem dentro da loja, questão de conforto de provadores, se for o caso de vestuário, toda essa disposição de uniformização da equipe, maneira de abordagem, tudo isso influencia para o resultado final. Então, se a gente levar em conta só a estética, é só fazer uma analogia com a saúde. A gente pensar no ser humano, não adianta eu estar com um bom cabelinho, arrumado, maquiado, e eu tiver com problemas internos, não conseguir me comunicar direito, né? Estar tonto, não conseguir parar em pé. Então, não adianta eu estar bonito se eu não estou saudável. É a mesma coisa a loja. A gente não pode só se preocupar com a estética da loja. A gente tem que se preocupar com a base, para depois a estética conseguir se destacar. E é assim que a gente consegue. Eu posso estar dentro de uma melhor roupa, né, com a melhor produção possível, mas eu vou estar com um aspecto de não saudável. E isso é a primeira coisa que vai aparecer. E isso a gente vê isso nas lojas. As lojas podem ter um produto espetacular, colocado de uma forma não harmônica, ou com algum desses elementos fazendo algum déficit, a gente vai conseguir que a loja não tenha resultado. E às vezes não tem uma explicação, Sim. percebível pelo cliente. O cliente às vezes não sabe nem dizer o que ele não gostou daquela loja, mas algo dentro desse processo não está bem, e alguma coisa desse processo fez com que ele não tivesse um impulso de compra. E a gente tem que detectar. Por isso que é tão pessoal, a gente tem que entender qual é o impulso de compra, qual é a jornada desse cliente quando ele vai dentro desse ponto de venda específico. Onde ele se desloca, o que ele quer ver, como ele quer ver, aonde ele quer ver. Então a gente tem que entender muito bem quem é o cliente deste cliente.
para a gente Sim. conseguir fazer o trabalho melhor. É um processo que a gente está lá manualmente organizando a loja, é um processo físico, mas a nossa cabeça o tempo todo ela está trabalhando junto, que é isso que as pessoas às vezes não veem, né? Às vezes você fica parado olhando para a área, assim, com o pensamento longe, está analisando ponto por ponto, se tem a combinação de proposta de look, se você está trabalhando categorias, se o cliente vai entender aquilo de uma maneira fácil. E é muito bacana, por exemplo, quando eu atendo as lojas com a loja aberta, a loja em operação, porque você consegue ver quando o cliente chega que ele vai direto aonde você está mexendo, né? Ele vai direto nas áreas que você arrumou e muitas vezes você nem terminou o VM e as peças já foram vendidas. Justamente por isso. Quem me conhece sabe que eu adoro quando isso acontece, eu fico tão feliz. Uhum. Meu humor vai lá na lua, sabe? Eu fico felicíssimo quando eu tô fazendo e isso acontece. As pessoas que me conhecem sabem que eu chego assim, ó, eu saio comemorando, dou risada, Emocionado. emocionado, assim, feliz que tudo que eu tô fazendo tá dando resultado. É o que eu amo também. É. Até eu falo, às vezes na questão estética, a gente olha para algumas coisas, eu principalmente sou muito crítica, eu falo assim, ai, não tá 100%. Mas o que me interessa? Vendeu? Show. Se funcionou a estratégia, o meu olhar crítico visual não importa tanto quanto a venda em si. Né? Então, o foco é isso. Coloquei esse tal produto dessa tal maneira, entendi a linguagem que a loja tem que se comunicar com o público dela e funcionou, é isso. Né? Boa noite aí, ó, Laís, minha cliente. Cecília, bom, já tinha dado boa noite para Cecília. As pessoas estão entrando aí, obrigado, pessoal. Vocês estão acompanhando a gente aí. A gente está aí para resolver algumas questões. Se vocês têm algumas dúvidas, a gente vai resolver primeiro, vamos responder as das caixinhas que a gente colocou no final de semana. Mas se surgirem perguntas, façam aí que a gente responde. Pode ficar A à gente está aí vontade, aproveite. Consultoria estamos aí gratuita. para elucidar coisas. Então, Vamos para outra. a segunda pergunta que eu achei também bem interessante. Uma loja sem VM tem uma vida útil abreviada? Uma vida útil mais curta? Pois Polêmica é, essa. forte essa pergunta, bem polêmica. Polêmica. Olha, eu não me atrevo a ser o dono da razão e dizer que a vida da loja vai ser abreviada, mas eu posso te dizer que a vida vai ser bem mais difícil. Porque a gente sabe como é que um lojista procede dentro da sua loja, ele tem várias coisas a tratar, ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que gerir equipe, ele tem fornecedores, ele tem custos, ele tem várias coisas. E entre isso, ele tem o VM. Então, se ele não tiver o VM, dentro da ordem das coisas, o ciclo não vai fechar. A loja não vai ser tão assertiva, não vai vender o que ele comprou, não vai cumprir com o fornecedor, não vai ter uma equipe motivada. Então, ter um VM é tão necessário quanto ter qualquer uma dessas outras partes. Acho que ajuda ele, acho que facilita a vida dele, facilita a imagem dele com o cliente, e aí a vida pode ser mais longa. Mas não quer dizer que sem ele vai ter vida abreviada. Eu acho até polêmico mesmo. Mas eu indicaria que todo mundo tivesse pelo menos um contato, se não tem a possibilidade de contratar um profissional toda hora, mas que contratasse eventualmente nas datas específicas e daí em diante começasse a implantar uma filosofia dentro da loja. É necessário a loja usar a ferramenta. Sim. Obviamente que eu vou querer que a gente seja chamado, que a gente faça o nosso trabalho, que é a nossa razão de ser. Mas eu entendo que às vezes o lojista não tem possibilidade, o lugar onde ele mora não tem alguém que execute, ele está distante. A gente tem casos, tu atende gente de fora, tu mora no Paraná e atende gente de outros estados. Já aconteceu comigo também de pessoas via Instagram me perguntarem coisas de outro ponto do Brasil. Então as pessoas às vezes não têm no seu local onde está situado, não tem um profissional. Então ela tem que buscar essa informação. A gente está aí para isso, para elucidar, para responder algumas coisas, ajudar à distância. Mas às vezes é preferível encontrar alguém da equipe que goste, que possa fazer uma formação nisso. A gente tem algumas instituições aí que têm bons cursos e tem profissionais que dão cursos abertos, né, expondo seu conhecimento, dividindo esse conhecimento com as pessoas, para que a gente tenha cada vez mais a difusão da profissão, a difusão do conteúdo e da ferramenta. Mas acho importantíssimo, tem que ter. Acho que tem que ter. Exatamente. E nessa questão de treinamento, eu realizo tanto treinamento presencial quanto online também.
E eu gosto muito do presencial pelo fato de estar dentro da loja e entender um pouco mais as dificuldades. Como eu disse, às vezes o lojista ele tem uma percepção do negócio dele e nós, como profissionais, conseguimos ter outra visão estando no ponto de venda. Mas é muito nítido, assim, os alunos que eu tenho de curso presencial e de curso online também, que eles conseguem aplicar técnica. Então, não é uma coisa absurda. Lógico que a parte estratégica, você vai ter um aprendizado com o tempo. Mas, assim, todos os alunos que eu treinei, eles conseguem sim colocar em prática e conseguem manter. Até porque a gente dá esse suporte, como a gente está fazendo hoje essa live, tem um monte de vídeo aí também no Instagram, tem conteúdo. E é algo que, assim, não é o bicho, mas ele é realmente fundamental. Eu digo que, igual as redes sociais hoje, não tem como você pensar num negócio sem ter uma rede social, que é o teu contato direto com o cliente. O VM é o próximo passo, ele é o braço direito dentro da loja, para você ligar todos os processos que você tem. Então, não tem como você pensar hoje em ter um negócio que vai prosperar, que vai ser bem estruturado em relação a compras, vendas, exposição de produto, comunicação com o cliente, posicionamento de marca, que o VM faz muito isso, né? De posicionar para quem você quer atender através da exposição. Então, gente, se você quer ter um processo facilitado e mais assertivo, o caminho é o VM dentro da loja, né? Independente do segmento. VM, ó, outra colega espetacular nossa aí, ó, Oi, Carla Carla! Marques, lá de Campinas, sou lá da região, atua lá na região. Paulista, grande profissional, colega nossa de grupo aí do VM Brasil. Tudo bom, Carla? Boa noite. Bem-vinda. Muito chique nesse mundo aí, ó. Só pessoas de cada estado aqui, ó. A gente não tá repetindo estado. VM democrático. E aí, Carlinha, é isso aí, bom falar contigo. Eu vou lançar a hashtag VM Sem Fronteiras. Já lancei hoje, da consultoria. É isso mesmo. Se der certo aí, uma coisinha, até conversei com a Gisele hoje, se a gente pensar numa... Estamos tramando uma história aí que talvez pode ajudar bastante gente de outros lugares, né? Uma coisinha democrática que a gente está pensando aí de expandir um conteúdo aí que pode fazer muita gente ganhar com isso. Vamos ver. Nós estamos estruturando aí um spoilerzinho que algo está acontecendo. Sim. Se você é de outro estado, de outra cidade... não consegue levar a gente ainda para a sua cidade, fica esperto. Nosso objetivo é ir até aí sem ir. Mais ou menos isso. Vamos ver. Fique esperto, que nós temos... Deixa no ar. Tem anos aí. Olha, tua cliente, a Serli. A Serli, minha aluna maravilhosa. Tua aluna, tua aluna. A Serli é exemplo de que dá para aplicar, aprender o VM, aplicar uma VM de mão cheia. E ela seguiu outros caminhos aí, mas ela tem um coraçãozinho que bate no VM que eu sei. Então, a gente estava falando nisso sobre as técnicas, baseia-se muito em observação, em cores, no caso do vestuário, né? Cores, tamanhos, marcas. Então é muito mais fácil a gente agregar essa técnica quando a gente consegue se dedicar, pôr em prática, exercitar isso, a gente consegue, não é nenhum absurdo. A única diferença entre um profissional e a pessoa específica da loja é que o profissional acaba se deslocando um pouco mais, né? Tem um currículo muito mais extenso, já fez mais vezes em locais diferentes trabalhos dentro da área, então ele consegue ter uma expertise muito maior e muito mais rápido. Então ele tem um repertório, que é uma palavra que eu vejo que trocamos bastante. O repertório dele faz com que ele praticamente tenha uma solução guardada para cada coisa que surge na frente dele. Não é tudo, porque a gente não é perfeito, mas o nosso tempo de convivência com o VM faz com que a gente consiga solução, ou pelo menos alguma ação para tudo que ocorre na nossa vida, dentro do trabalho. Então, a gente quase que não deixa nada sem resposta ou sem solução. E essa é a nossa grande função quando a gente é chamado na loja, é a gente conseguir, através desses pensamentos estratégicos, resolver coisas que às vezes o lojista nem sabe que tem como problema, que está atrapalhando ele, a gente identifica, diagnostica o problema, resolve, a coisa deslancha e aí ele chama a gente de mágico. A gente não é mágico, a gente só conseguiu enxergar algo que ele não enxergava, resolver de uma forma que ele não imaginava que a gente resolvesse, e a gente consegue ser o responsável
por aquela transformação naquele momento e, às vezes, um crescimento, como tu colocou na tua cliente, 40% depois da tua passagem, ou depois do teu contato com ela, Sim, 30%, enfim. Desenvolve, deslancha, né? exatamente, porque o que, que eu analiso? Eu tenho bons alunos, como a Serli, como vários outros, que você consegue treinar e deixar ali na loja para ele fazer uma manutenção muito boa do VM, né? E aí a gente não tem necessidade de estar lá o tempo todo, porque a gente tem alguém que consegue manter. Mas o que eu sempre digo para os meus clientes, né, para os lojistas, por que, que a gente consegue ter essa visão, além desse repertório, dessa expertise de estar o tempo todo? Porque o nosso trabalho é esse. A gente não está como eles dentro da loja pensando em 500 coisas ao mesmo tempo, porque você ter uma empresa significa que você tem N fatores para cuidar e pensar. Então, o nosso foco está realmente nisso. Então, para nós é muito mais fácil pensar em estratégias relacionadas a isso, porque é o nosso trabalho. Mas a gente consegue ir, fazer o trabalho, deixar alguém lá na manutenção por um tempo, né? E depois volta com novas estratégias. Consegue dar esse suporte, né? Para quem Claro. fica na loja. A nossa passagem pela loja não pode ser frequente, infelizmente. Gostaria eu que às vezes eu conseguisse frequentar os meus clientes toda semana, mas não é possível. Então eu frequento eles com uma certa periodicidade diferente para cada um. E a cada vez que eu vou, eu tento imprimir uma mudança. E essa mudança vai ser dada manutenção pela equipe. Então é importante que a equipe participe do processo, entenda o que está sendo feito, né? Compartilhe, troque informações com os outros colegas, entenda o que vai ser feito e o que vai ser dado de continuidade. Podem existir coisas que foram propostas pelo VM e não deram tão certo? Podem. Como a gente Sim, falou, a gente não é perfeito. Assim como podem ter coisas que deram muito certo. Então, o grande segredo da equipe é manter o que está dando certo e trocar o que não está dando certo. Mas sempre pensar com a cabeça do cliente. Esse, pelo menos, é o meu time. Quando eu chego em qualquer loja para trabalhar, eu sou do time do cliente. Então, a minha visão é como o cliente busca na loja, como o cliente quer ver na loja. E aí, quando eu consigo uma harmonia entre o que o cliente quer e o que a loja quer, a gente chega quase perto da perfeição. O objetivo é encontrar a melhor maneira de atingir o cliente. sim. Então, o meu time, em primeiro lugar, é o time do cliente. Primeiro eu tenho que conhecer ele, a loja vai me passar quem ele é, qual é o seu jeito de compra, quais são as predileções dele, o que, que ele gosta, o que, que ele procura, o que, que ele busca naquele ponto de venda. E aí o meu objetivo é me comunicar com ele da melhor maneira possível. Aí eu vou conseguir que a loja tenha melhores resultados e aí os crescimentos de 40, de 30 aparecem e o lojista fica feliz. E aí chama a gente de novo, né? Exatamente, Carlos, estar atento ao comportamento de consumo. Isso daí é fundamental, porque eu escuto muito nas lojas, não, mas o nosso cliente é esse, é aquele, se comporta assim, assado. Aí você vai puxar relatório, não tem nada a ver com isso. Ou está se baseando no ano passado foi uma coisa, esse ano já está outro comportamento e você está querendo repetir as mesmas estratégias, né? Exatamente. Eu já chego pedindo assim, gente, ticket médio, que produto que vende mais, onde ele está posicionado dentro da loja. Porque às vezes, esse produto vende bem? Eu pergunto, vende. O quanto vende? Porque às vezes vende uma vez na semana, o cliente nem está interessado. Ou às vezes o cliente não tem interesse porque você não está expondo de uma maneira interessante, você não está instigando ele a mudar o comportamento dele também. Às vezes Né? o Você só está lojista vendendo não o que ele tem está essa procurando. métrica. Às vezes o lojista não tem a métrica. Triste. Ele vai se basear na opinião da equipe. A equipe diz, isso aqui vende muito, isso aqui vende pouco. Mas não tem uma métrica perfeita, não tem um acompanhamento, uma planilha que veja o resultado, que mostre o resultado. A gente Já precisa de aconteceu, dados, né? claro, algumas passagens minhas por alguns clientes, que na pergunta o resultado era um, e na prática, quando a gente vai consultar estoque, não bate com a informação da equipe. Não que a equipe tenha agido de má fé na Sim, resposta, não é isso. é porque não Mas é tinha que ela não informação. tem, ela tem uma impressão, às vezes, assim, não digo falsa, mas meio conflituada, não é a realidade mesmo. E se baseia só no contato com o cliente. Às vezes tem toda uma história antes. Não é só esse resultado que vai importar. Eu atendi X e vendi bem. Não, não é isso. É o quanto ele comprou, o quanto ele vendeu, se isso bate, se isso está dentro de um planejamento, se a grade dele está de acordo com o quanto está saindo. Aí isso a gente vê se está vendendo bem ou não.
Então tem algumas métricas necessárias. E acompanhar o comportamento, como disse a Carlinha, é perfeito, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo da porta para fora, entender o que está acontecendo no universo do cliente, entender o porquê que ele está comprando, o que está fazendo ele vir à loja, né? E se ele não está mais vindo à loja, por quê? Porque ele está comprando mais online, vamos comunicar de melhor maneira online, então, vamos seguir ele. Vamos estar sempre monitorando o cliente, monitorando a maneira como ele busca os seus produtos. E, consequentemente, tornar-se relevante dentro do mundo dele. E é isso aí. Essa questão que você falou de acompanhar da porta para fora, é interessante a gente citar, que é acompanhar o cliente, porque o que eu vejo também é muita loja cuidando muito do concorrente, em vez de olhar para dentro dela mesma e procurar as respostas no que ela tem dentro da loja. Né? É legal a gente saber quem é seu concorrente, tá por dentro do que ele está fazendo, mas tem gente que fica tão obcecada em cuidar o que o outro está fazendo, fica sempre correndo atrás do que o outro está fazendo, que não olha para dentro da empresa para buscar suas próprias estratégias. Né? E as lojas que realmente estão fazendo sucesso, elas não estão focadas no que o concorrente está fazendo. Elas estão focadas no cliente, que é o que o Ayrton falou, que é a base. E às vezes o que eu digo para eles é assim, já aconteceu de eu chegar em alguma cidade e atender o cliente e perguntar para ele qual é o teu concorrente aqui na cidade. E aí ele me apontar algum que faz a mesma coisa que ele. Eu disse, tudo bem, esse é teu cliente, é teu concorrente, mas tu sabe quem mais é teu concorrente? O posto de gasolina, o restaurante, o cinema, o parque, a, a roupa de infantil. Ah, mas eu não vendo infantil. Não, mas o infantil é, porque o teu cliente tem filho. O dinheiro do cliente é um só. Com esse dinheiro ele tem entretenimento, ele tem necessidades familiares, ele tem presentes para comprar, ele tem vida, ele tem cursos, ele tem formação. Então, tudo dentro do universo do cliente é concorrente contigo. Se ele gastou demais em combustível, ele vai deixar de comprar. Então, cada vez mais a gente tem que criar experiências positivas a ponto do cliente, mesmo com suas necessidades, ainda a gente se tornar relevante no mundo dele. Porque, teoricamente, a primeira vez que ele tiver dificuldades, ele vai cortar o que para ele for supérfluo. E se a gente for supérfluo, a gente vai ser cortado. Se a gente for sempre relevante no universo dele, a gente conseguir estar presente nos momentos, lembrar, acompanhar ele, ter um contato legal de rede social com ele, se manter presente na vida dele, né? Com mídia, com convite, conversando, entregando para ele coisas interessantes, a gente vai ser sempre relevante na vida dele. E a gente não vai ser abandonado. Normalmente, quando os lojistas são abandonados pelo cliente, pode ter certeza que um pouco é a, digamos assim, inconstância do cliente, e outras é um pouquinho da gente culpa, a culpa da gente mesmo, porque a gente está pecando em alguma coisa. Então, se a gente acompanhar o cliente e entender todas as necessidades dele, já falamos várias vezes sobre isso, e nunca vai ser mais demais o que a gente está falando. Todas essas necessidades dele, se a gente entende, a gente vai conseguir ser relevante para ele o maior tempo possível. E isso vai fazer com que a gente não perca ele. Exatamente, porque é esse ponto, né? Principalmente dentro da moda, eu bato muito nisso, que não é só vender um produto para o cliente. Às vezes você está montando uma proposta de look lá para ele, que a intenção, no nosso caso da estratégia, é uma venda casada, ele levar mais do que um produto, né? Mas você está passando para ele uma informação de moda, de como utilizar aquele produto, de como aquele produto pode ser importante na vida dele, pode ser versátil. Então não é só um produto, às vezes ele não vai levar a composição completa, mas ele vai levar a ideia de que lá você entende do que você está oferecendo. Lá você não está só querendo empurrar para ele um produto e falando que está lindo. Ele está vendo que está bonito, ele está vendo que aquilo combina, ele está vendo que aquilo faz sentido para o dia a dia dele. Então, é algo que, nesse ponto, ele realmente não troca você, porque ele sabe que você não é só mais uma loja oferecendo um produto, né? Como o Ayrton falou, você faz a diferença na vida. Ele vai comprar uma composição que você criou na sua loja, vai sair, as pessoas vão elogiar ele. Ele vai lembrar que ele comprou um produto na sua loja e que ele foi elogiado. Vai marcar positivamente ele no emocional. Mas essa estratégia de essa combinação funcionar para o cliente certo, aí entra de novo na questão do planejamento de entender cliente, de compras. Vocês percebam que é tudo interligado, gente. Não tem como fugir disso. Foi-se tempo em que a gente tinha pessoas que trabalhavam no varejo geral, que eram pessoas assim, o que tu vai fazer na vida? Tá estudando? Não, vai trabalhar numa loja. Quem não estudava e não fazia nada,
vinha para o comércio. Então a gente teve durante muito tempo pessoas no comércio incapazes, né? Mudou isso bastante, porque, como tudo, a gente tem que estar em permanente estudo. Então, sempre estudando, a gente está sempre buscando a nossa melhoria. Nisso, a gente entende que o cliente está cada vez mais exigente, né? Ele tem muito mais concorrência. A gente, além de concorrer com todos esses itens que eu estava falando, a gente concorre com o mundo online, né? E, como em todos os setores, também se preocupa em atender o cliente. Então, é uma avalanche de informações que ele recebe durante o dia, de pedidos, de bajulações, de carinhos, e a gente tem que ser mais um. Mas se a gente conseguir ser certeiro, a gente não vai perder o contato com ele nunca. E entre o Exatamente. certeiro tem precificação, saber entender a hora de dar o preço para ele, fazer ele entender custo e valor das coisas, não só o preço, mas entender aquilo ali que é o valor agregado daquele produto. Então, daqui a pouco, o nosso preço pode ser mais caro que o do concorrente, mas ele faz questão de comprar conosco, porque a gente passa para ele o valor que aquilo tem. E isso, no VM, dentro da maneira como é exposto dentro da loja, pode expressar esse valor e fazer com que ele se sinta mais tranquilo em comprar, pagar um preço elevado em relação ao concorrente, direto, mas ele vai comprar porque aquilo ali ele sentiu que tem valor e aquilo vai ser levado para ele para um outro lado, além do simples produto comprado. Vai dar satisfação, vai dar interação em grupo, vai dar até uma Cria até uma terapia. questão de Vai se sentir comunidade, bem. né? De tipo, eu Claro. sou cliente daquela loja. Eu tenho orgulho em vestir um produto Ou daquela loja. eu estou usando determinado produto, ou comprei determinado elemento de determinada marca. Vamos dar um exemplo, tá? Surgem algumas trends, às vezes, algumas modinhas aí. Exemplo, copo Stanley. Estou fazendo um merchan aqui do copo. Mas o copo Stanley, de uma hora para outra, a marca sempre teve, o copo sempre teve. Mas de uma hora para outra virou uma febre. Todo mundo queria ter o copo Stanley, Sim. né? Se a gente pensar de maneira geral, não é para todo mundo que ele vai funcionar. Porque depende, ele tem uma durabilidade de conteúdo, ele mantém temperatura numa necessidade. Quem realmente precisa manter a temperatura. Quem está dentro de um ambiente que a temperatura não precisa ser mantida durante muito tempo, na teoria o copo é desnecessário. Mas ele é inclusivo, eu tenho que ter o copo para poder estar no meu grupo. E aí acaba todo mundo entrando nessa vibe. Então, às vezes, a Mesma gente coisa tem iPhone. isso. iPhone, quem não tem um iPhone, o teu telefone é Android, Android. E às vezes é preferência, a pessoa gosta mais do Sim. Android, gosta mais do iOS, então é preferência. A gente só tem que entender o porquê que ele gostou, o porquê que ele quer e levar para ele o que ele quer, da melhor maneira. Essa É questão isso. do valor agregado que você falou do VM é muito legal. Eu sempre faço uma analogia que todo mundo já passou em frente a alguma loja e disse, né? Essa loja deve ser cara, ou essa loja deve ser barata. E tudo isso é uma referência do cuidado que você teve na apresentação do produto. Quanto mais Claro. cuidado você teve na apresentação do produto, mais valor agregado o cliente vai entender que tenha. Não necessariamente que seja um preço elevado, mas é um cuidado. Então, ele vai dar valor para aquele produto, né? Porque ele está percebendo que você está expondo de uma maneira cuidadosa, tá tendo uma estratégia ali, ele tá vendo que não é simplesmente um produto que tá pendurado na arara como qualquer outra loja. Então, todas as vezes que eu faço VM, que a gente faz essa transição de treinamento ou até de assessoria, o pessoal fala, parece outra loja. E é sempre coordenação de produto. No máximo, posicionamento do layout, mas o charme que dá na loja e parece que é outra loja é só a coordenação do produto. É o cuidado que a gente tem na exposição que transforma a loja. O cuidado pode ser até na área de circulação, dar o espaço para ele circular. O que a gente tem ideia como uma loja, às vezes, confusa? Muitos equipamentos, muito próximos, pouca área de Alturas. circulação, alturas, volume de produto demasiado. Isso tudo passa uma ideia de confusão dentro da loja. A gente pode redistribuir o produto de uma forma em que a loja mantenha o volume, mantenha a quantidade de produto, não se guarde nada, só se redistribua de uma forma que continue tendo produto na loja, porém com uma circulação mais harmoniosa. A gente já conseguiu, nossa, parece que tu cresceu a loja. Não, a loja não cresceu, ela é igual. A gente só distribuiu de uma forma mais agradável ao olhar do cliente. Por isso que eu falei que eu sou do time do cliente.
Para mim, Toda a eu quero vida. que o cliente enxergue a loja da melhor maneira. Então, eu tento colocar a loja como um cliente quer ver. Espaço para que ele circule, espaço para que ele chegue em todos os pontos da loja, priorize coisas para que ele veja. Aí entra a nossa estratégia, baseada nas informações que a loja vai nos passar, como profissionais. A gente vai colocar as peças dentro da loja, vai colocar e estabelecer prioridades, estabelecer protagonismos dentro da loja em relação aos produtos, que também não vão ser permanentes, vão ser momentâneos, né? Sim. Naquele momento a gente tem protagonistas e depois os protagonistas mudam de acordo com a necessidade. Ou a gente pode criar a loja, como quando eu trabalho na loja, eu sempre digo, quando eu chego nos meus clientes, que a loja a gente vai fazer o VM em dois momentos. Primeiro, o esqueleto da loja, em que a gente vai mexer no layout e na distribuição dos elementos, Vou usar que esse nome. envolve... Hã? Vai usar Vou esse usar nome? esse nome. Então, eu mexo no esqueleto da loja, que é o posicionamento dos balcões, posicionamento dos equipamentos de solo, posicionamento dos produtos nas paredes, aí é o esqueleto. Depois, dentro do esqueleto, há uma rotação dos elementos. Então, nesse imóvel aqui, hoje tem produto A e o produto B está na parede. Numa outra rotação, o B vai para os equipamentos, o A vai para a parede. Mas não se mexe nas posições do Sim. esqueleto. Entendeu? Então, são Sim. VMs diferentes. Tem um VM que se transforma todos os elementos, é aquela mexida como se fosse uma cirurgia plástica, mexendo no corpo. E outras que a gente vai só maquiar o produto dentro do corpo da loja. Também manifesta-se uma transformação, mas Sim. não tão radical, que não envolve tanta movimentação de equipamento, mas que também influencia na percepção do cliente. Esse foco ele é muito importante, né? Porque às vezes eu percebo que as lojas elas não conseguem deixar o ambiente bonito na questão estética porque elas querem, não tem protagonista, como você disse, né? Quer expor tudo ao mesmo tempo. E essa também é uma das bases assim, fundamentais. Você tem que dar foco no que você quer mostrar. Você não vai conseguir expor tudo ao mesmo tempo, não vai ficar tudo bonito ao mesmo tempo, principalmente se for loja multimarca, né? Você pega um pouquinho de cada coleção e a hora que junta tudo isso, se você não tiver coordenação desses produtos, não selecionar o que você quer mostrar, vai ficar uma salada mesmo. Não tem como isso ficar bonito. Analogia com a salada, eu ia fazer analogia com a comida, é a melhor para o cliente entender a loja dele. Ele pode ter dentro do buffet toda a parte das saladas, ele pode ter os pratos quentes, ele pode ter as sobremesas, mas se ele botar aleatoriamente isso no buffet, ninguém vai comprar. Agora, se Um ele distribuir pudim com as coisas... alface. Uma coisa assim, as duas coisas podem ser boas, mas lado a lado não vão fazer diferença para o cliente. Agora, se ele colocar uma jornada do cliente dentro do restaurante, começa com as saladas, as entradinhas, depois vai para os pratos quentes, depois vai para a sobremesa. Dentro de cada segmento, a harmonia entre os pratos. Pronto, as cores compostas na salada, o tamanho do produto que o cliente quer receber. Não vai botar um milho inteiro para o cliente se servir. Já vai dar um milho cortadinho. Não vai pegar a cenoura e dar uma para cada um mastigar. Não, vai parcelar a cenoura, vai arrumar a saladinha. Algumas vai ter a saladinha desfiada, outras em rodelinho. Enfim, vai distribuir e colocar para o cliente da forma que ele quer. E isso dentro de uma ordem. E aí a gente consegue ter várias coisas diferentes, amplitude num buffet, com clareza. E a gente pode ter isso na Exatamente. loja também. Não é, quer dizer, para a loja ficar bonita tem que tirar coisas e deixá-la com menos produto. Não, ela pode ter bastante produto. Ela só Sim. precisa ser organizada. Entendeu? É igual o guarda-roupa da gente. A gente faz o quê? A gente começa a comprar roupa. Quando o guarda-roupa está muito cheio, a gente tem que fazer o quê? Botar fora as roupas para conseguir ficar arrumado? Não, a gente tem que arrumar com o que tem, com a quantidade que tem. Quem está te falando é um cara que, ó, vou dizer um segredo para vocês. Eu não arrumo meu guarda-roupa. Ayrton, todo mundo fala Eu assim, não tenho nossa, paciência para o meu guarda-roupa. o pessoal fala, teu guarda-roupa deve ser arrumado, né? Eu falo, O meu aham, é arrombado, não, digamos, o meu é muito eu sou feio. Eu virginiana, arrumo ele ele umas é mais ou 2 ou 3 arrumado. vezes no ano e olhe lá. É uma vergonha mesmo, mas é Não, que eu arrumo tantas coisas dos outros e o meu eu acabo não arrumando da forma como é. A gente acaba tendo um pouquinho, ó, a quem minha trabalha em esposa, loja, né? ele está dizendo que é verdade, ó, e é verdade mesmo. Eu não arrumo meu guarda-roupa, cara. Como eu deveria arrumar, como eu deveria manter, tem que confessar para vocês, o meu guarda-roupa eu não arrumo.
Meus clientes podem ter certeza que eu arrumo deles, né? Eles veem as lojas, tá? O registro no Instagram está aí do meu trabalho. Mas eu, particularmente, tenho essa falha. Confesso para vocês. Eu não Casa de arrumo meu ferreiro, guarda-roupa. né? Espeto de madeira, mas palito. Não é nem de pau, é de palito o espeto. O Olha, importante é que no trabalho a gente entrega. Em casa ninguém vai vir olhar pro guarda-roupa, né? é verdade. É verdade. É verdade. Eu vou fazer uma outra pergunta também aqui, que o pessoal tinha comentado na caixinha, que eu acho muito pertinente, que a gente está falando tanto de VM, fala de vitrine. E aí uma das perguntas é se todo um VM ele é vitrinista também, ou se são profissionais diferentes, que tem essa confusão, né? Eu vou te falar por mim. O meu nome no Instagram é Ayrton Vitrinista, que foi como eu comecei, fazendo somente a vitrine. Porque na época, agora vou ter que confessar minha idade também. Eu Eu não vou falar a minha. eu comecei em 93 para 21 anos. 94. 21 anos. 94. Então, quando eu comecei nessa área, que antes eu já tinha sido estoquista de loja, depois fui vendedor de loja, e aí eu conheci essa área, que existia na loja que eu trabalhei, um vitrinista, e eu era o cara que, quando ele estava presente na loja, eu ajudava ele, eu gostava do que ele fazia, das produções, da transformação que ele dava na loja, na vitrine, porque não se mexia internamente nas lojas. Eu gostava de ajudá-lo, gostava do que ele fazia, e aí eu queria sempre aprender com ele. Então, na ausência dele, eu acabei tendo oportunidade de fazer. Depois eu mudei para uma grande loja. Quando eu mudei de estado, sou gaúcho, moro no Rio Grande do Sul, mas eu fui morar em Santa Catarina. E lá eu trabalhei numa outra empresa em que começou a se difundir esse departamento, que na época chamava-se programação visual. Então lá eu comecei a aprender que algumas coisas que a gente colocava nas vitrines, algumas informações que a gente imprimia nas vitrines poderiam ser trazidas também para dentro da loja. E isso a gente está falando de 96, 95, por aí. Dali começou a surgir o termo programação visual. Então, antes, quem vinha para a loja só para executar a vitrine, o profissional que vinha fazer a vitrine, já começava a continuar as informações propostas na vitrine internamente. E aí, depois, com o tempo, as coisas começaram a inverter. Antes, a gente contratava o profissional para arrumar nosso primeiro contato, que é a vitrine. Depois, a gente começou a levar em conta que esse profissional podia preparar a loja e, depois de preparar a loja, comunicar na vitrine o que ele tinha feito. Então, a ordem se inverteu. Então, hoje é muito mais importante ter-se um VM, que a gente está falando desde o início, o quanto ele é importante no processo. Ele pode até criar o processo, se a loja não tem processo, ele pode criar o processo. E aí, dentro dos processos e dentro das estratégias, a parte do vitrinismo passa a ser uma das estratégias. Então, o que eu vou fazer na vitrine? Eu vou comunicar com o cliente o meu primeiro contato com ele. Mas o que eu vou comunicar? O que eu tiver dentro da loja. Então, a ordem lógica é essa. Primeiro eu preparo a loja, vejo o que eu tenho à minha disposição, o que e como fazer, e aí eu parto para a vitrine. Então, o vitrinismo é uma ferramenta do VM hoje. Então, eu acho que todo VM também é vitrinista. Sim. Mas não quer dizer que todo vitrinista tenha todas as conexões com o VM. Mas como é cada vez mais difícil hoje a gente ter só vitrinistas, eu acredito que quem está no mercado e que está começando se preocupa muito mais em ser VM e acaba sendo vitrinista. Porque acaba tendo que comunicar isso, dependendo do segmento dele, ele acaba tendo que comunicar. E a vitrine vai ser a forma de comunicar. Então, eu acho que são duas profissões diferentes, mas que a gente encontra pessoas capazes de executar as duas hoje. Sim. Não todos a gente encontra. Então, são dois profissionais diferentes. A questão de vitrine, o pessoal ainda associa muito na questão de cenografia, né? De decoração, sim, temática. Eu iniciei por esse ramo, né? Eu ia dizer, o trabalho começou assim, né? Comecei assim. Eu vou entregar, já que o Ayrton está entregando a idade, né? Quando o Ayrton começou a trabalhar com VM, eu tinha 1 ano de idade. Faz parte, né? Não quer dizer que eu saiba tudo, né? Estou aprendendo todo dia. Não, toda hora tem gente aprendendo, né? Tem toda hora gente sabendo mais, até porque com esse mundo que a gente vive hoje, os conhecimentos de ontem, daqui a pouco, amanhã já são poucos. Então as coisas têm que estar, eu tenho que estar em permanente reciclagem, mesmo tendo começado há muito tempo. Exatamente. Tem que estar em permanente reciclagem.
O que eu sabia há 15 anos atrás, talvez hoje não se aplique. E aí, alguma coisa daqui a pouco volta, e quando voltar eu tenho expertise porque eu trabalhei. Mas não é toda hora que isso vai acontecer. Então, o Sim, fato da gente ter vivido numa outra era, né, no século passado, no caso, esse século passado me traz algumas vantagens, né? Eu tenho algumas vantagens de ter vivido já coisas que daqui a pouco sim. agora são resgatadas com novas leituras. E eu já passei por aquilo, então eu tenho um comparativo para fazer. E isso pode ser, às vezes, uma carta na manga. Com toda Mas certeza, porque toda a experiência que você tem, né, desde contatos de clientes, experiências de loja diferente, isso soma muito. E nessa questão do vitrinismo, como eu falei, eu entrei por esse lado, mas eu comecei a sentir muito mais essa dificuldade no interior de loja. Beleza, montava a vitrine e sucesso, mas o interior de loja, às vezes a vitrine atraía, mas a venda não convertia por causa do restante. E hoje eu falo, eu não faço esses projetos de cenografia, eu abri mão. O meu foco é VM, aí entrei na questão de VM, organizar produto dentro de loja. E quando eu vi, eu estava caindo dentro da parte estratégica. E hoje é o que eu amo fazer, é cada vez aí, mais ajudar o lojista. se a gente buscar a relação com o que a gente estava falando lá atrás, isso a gente acaba sendo muito mais protagonista no processo. A gente acaba Sim, sendo muito mais importante para o lojista, relevante para ele a nossa participação no interno da loja. Porque isso vai expressar para o cliente, que é o meu time, uhum, o que o lojista comprou, como ele quer comunicar isso para o cliente, que imagem ele quer passar, que comunicação ele quer ter. Isso eu consigo pelo VM, por todos os outros elementos, inclusive a vitrine. sim, Agora, se eu fosse fazer isso só na vitrine, além de ter uma vida útil bem curta, cada vez mais, porque todas as informações que a gente tem hoje, tendo como base rede social, tu tem uma postagem agora, daqui a algumas horas tu já tem uma outra postagem, então a informação é muito rápida. E uma vitrine com todo o trabalho, com todo o pensamento, com toda a informação que a gente tem que botar naquele pequeno frame que o cliente vai dedicar. A gente já deve ter, as pessoas já devem ter escutado falar sobre isso. Um cliente dedica em torno de 3 a 4 segundos para a tua vitrine. 3 a é muito 4 pouco. segundos. E a gente tem horas para montar, às vezes, uma vitrine. Então, esse tipo de resultado, às vezes a gente não consegue através da vitrine. Tem clientes que entram na loja e tu diz assim, o produto aqui estava na vitrine, eu não vi. Eles não olham, às vezes, porque eles estão tão preocupados em olhar a loja inteira, ver o volume e não se dedicam à vitrine. Tem pessoas que já vão olhar a vitrine e Sim. vão dedicar a atenção à vitrine. Então, é mais um ponto de contato com o cliente. Mas não pode ser o único ponto de contato com o cliente. A gente não pode dedicar todas as atenções do profissional só na vitrine. Então, por isso que hoje em dia o VM é mais, e eu acho que a gente tem profissionais que são capazes de fazer os dois. Sim, porque realmente você atrai o cliente ali às vezes pela vitrine, mas se o interior não conversar com aquilo, você não converte a venda, né? Exatamente. E quando vê ele dentro da loja, ele é bem feito, você consegue segurar o cliente, você consegue fazer ele comprar em 5 minutos se ele quiser, porque essa é a vantagem que muitas vezes o pessoal vai para o online, a vantagem da compra rápida, que às vezes no ponto de venda não consegue. Então você consegue com o VM fazer o cliente comprar fácil, se ele quiser, rápido. E ao mesmo tempo ele vai ter um ambiente que, se ele quiser passar horas, é um ambiente agradável. Por isso que a Então, a gente tem, gente. às vezes, conversões muito maiores em magazines, né, em lojas amplas, departamentos, porque não tem o contato pessoal, às vezes, do consultor ali que ajuda a comprar, mas está o produto disposto com a grade completa, com as cores já relacionadas, né? Com o lifestyle do produto ali, a maneira como ele está disposto, de como usar, comportamental, está junto, então a informação está clara, tem volume, ou seja, ele encontra o tamanho que ele quer, ele tem circulação, na maioria das vezes, tem departamentos para setorizar os desejos dele dentro da loja, então ele pode ficar horas lá dentro, ele Eu, pode ficar um tempo que ele quiser lá dentro, ele vai ter eu espaço para circular. amo passear em lojas de departamento e amo passear em mercado. Olha que inveja que eu tenho de ti, só que não. Que é um passeio ruim para mim é ir conhecer shopping, se passear no shopping. Mas Amo. Entro em loja para ficar olhando o mobiliário, tiro foto de mobiliário, tiro foto de manequim, olho o produto, consigo fazer a leitura da coleção, olho o mas aí tá comportamento do trabalhando, né? cliente.
Isso é A gente trabalho. sai a Tá paisana. vendo como não é passeio? Então, passear não consigo. Para mim não é passeio, né? Para mim é trabalhar. Aí sim, aí tu tá trabalhando. Tá analisando, tá fazendo uma leitura É do que tá aquela coisa assim, um acontecendo. meio termo. Eu tô me divertindo, mas eu tô de olho em tudo. A gente não consegue olhar para a loja da mesma forma que os clientes olham, porque a gente olha para a loja sempre com o olhar do nosso trabalho, né? Sim, Então a gente consegue perceber estratégias que estão dando certo, a gente faz comparativos com algumas outras que não são tão boas. A gente vê as estratégias claramente, a gente entende, faz uma leitura da loja, que às minhas vezes o amigas até, cliente não consegue ler. minhas amigas até brincam comigo, que por ser formada em moda, elas falam que eu chego, eu dou aquela olhadinha de cima e embaixo. É mentira delas, tá? Mas elas falam que eu faço isso. Eu falei, mas minha amiga que é dentista também. Primeira coisa que ela vai reparar, o sorriso. É natural, é para onde nosso olho vai atrair. No que a É, gente trabalha, no que a gente tem foco, né? o nosso trabalho direciona muito as nossas percepções, né? Isso é normal. Total. É bem isso aí. É bem isso aí. E é por isso Temos que mais perguntinhas? olha, temos mais uma da caixinha, e aí, se o pessoal tiver pergunta sobre VM, pode fazer nos comentários. Que perguntaram para nós quem são as nossas referências dentro do VM. Agora vai vir uma lista gigante aí, porque... A hora Bom, que. minha referência, então, naquela época, fazendo o link com aquela época, naquela época tinham pouquíssimas publicações nacionais sobre o tema, né? Uhum, Inclusive uhum. vitrinismo, tinham pouquíssimas publicações sobre o assunto. A gente tinha algumas fotos de trabalhos de profissionais, mas não se tinha muita coisa. E tinha uma pessoa dentro do Brasil chamada Silvia Demetresco, né? Maravilhosa, que tinha publicações sobre o assunto, porque ela viajava para fora do Brasil, trabalhou em algumas marcas fora do Brasil. Então, ela tinha publicações sobre o assunto e foi mais ou menos pioneira dentro da área. Então, para mim, o meu início, o meu trabalho, conhecendo essa área, foi muito em cima das publicações dela. Então, ela, para mim, é uma referência, até porque até hoje ainda está trabalhando, né? Sim. Nosso prazer é nossa amiga, hoje tornou-se nossa amiga. Né? Eu já falei isso aí numa outra live, mas foi muito engraçado para mim o dia que eu conheci ela assim direto, porque eu estava, assim como eu fiz com a Gia um tempo atrás, lá em 2013, eu comecei a montar, com o início das redes sociais, comecei a montar um grupo de WhatsApp. Meu objetivo era unir profissionais do país inteiro, todo mundo que eu pudesse conhecer dentro da minha área, que eu não teria acesso sem a rede social. Começaram a ter os seus Instagrams próprios e eu comecei a conhecer gente de outros lugares, longe de mim, que fazia a mesma coisa que eu. A gente começou a trocar experiência. Nisso eu conheci a Gisele também. Eu fui botando todo mundo num grupo de WhatsApp. O objetivo era Sensacional. se unir, trocar expertise, conversar. Então tinha gente da Bahia, de São Paulo, do Rio, do Paraná, Santa Catarina, Roraima, já teve alguém de lá. E aí a gente está nessa união toda, São Paulo, obviamente, pelo volume, muita gente, né? Várias referências profissionais que eu tinha visualmente, conhecia o trabalho, mas não conhecia pessoalmente as pessoas. E nisso, uma vez toca meu telefone, eu atendi, assim, tudo bem, aqui é a Silvia. Eu, tudo bom, Silvia? Queria saber, tu tá fazendo um grupo de WhatsApp, eu quero participar do grupo. Eu falei, tá, tudo bem, Silvia, tu trabalha com vitrine? Ela assim, Não! trabalho, ainda. Não, eu trabalho ainda. Ela Ainda. disse, eu trabalho ainda. Eu disse, que legal, como é que é o teu nome? Ela, Silvia Demetrescu. Eu, pô, quase caiu pra trás. A mulher me ligou, cara. A mulher que eu idolatrava profissionalmente, a mulher me liga Zerou o para dia. comentar, para me comentar sobre o grupo, entendeu? Que espetáculo, cara. Que espetáculo. Me senti ali reconhecido assim. Para mim foi um dia marcante, porque ela é uma referência para mim ainda, mas na época ela era muito importante para o meu início, foi muito importante. Também tem outro profissional que me ajudou muito no início lá, foi uma referência no início, chamado Rony Figueiredo, cara que mora em Florianópolis. Cara que também me orientou muito no início, ainda trabalha na área. Se estiver me vendo aqui, um abraço, Rony. Sou grato até hoje por tudo que ele me ensinou no início. Então, são referências que eu levo para sempre. A Silvia, por tudo que ela significou e representou, e todas as pessoas que a gente acaba passando por elas e trabalhando com elas tornam-se referências, né? Eu tenho muitos, por isso que eu disse que a lista é grande, mas vou deixar por esses dois. A Silvia, por tudo que significou, e o Rony, por ser o primeiro orientador que eu tive, assim, diretamente. Então, são duas referências que eu tive claras para mim. Ah, meu filho, aqui, se eu puxar a lista,
Que nem o Ayrton falou, a Silvia, dentro do VM, quem trabalha na área, ela é referência, então eu já via livros, eu falava, meu Deus, eu lembro que quando entrei também lá no grupo e eu vi que ela estava, eu falei, não acredito que eu tô dentro desse grupo e que tem pessoas assim tão importantes dentro do VM, né? Porque eu brinco ainda que eu sou um bebê dentro do VM, comparado com tantos profissionais. Mas assim, o meu trabalho dentro do VM começou com o Endrigo, né? Que ele me encontrou pelo Instagram e me contratou para fazer um trabalho quando eu nem trabalhava direito com o VM ainda, só fazia vitrine. E então, assim, uma das minhas referências começa por ele, porque foi onde ele me puxou para esse grupo todo, né? Que deu o pontapé. Mas assim, o Ayrton, com toda a certeza do mundo, a gente troca ideia, gente. Vocês não fazem aqui, ó. É meu professor total, eu sou muito, muito grata. Conversamos Você bastante. tem que ser. Porque às vezes a gente dá um tempo assim que a gente não conversa, tá nos trabalhos, aí quando senta para conversar, a gente fica assim, ó, 1000 anos. A E com gente toda mora certeza. distante, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, a gente mora no Paraná, então a gente tem contato virtualmente, né? É WhatsApp, é Instagram direct ali, comentando alguma coisa que foi feito um trabalho do outro, e daí a gente vai trocando, é assim que funciona, Mas né? é A gente muito acaba não bacana, tendo, não tendo contato porque, diário, mas a rede nos aproxima, né? porque para quem está começando, para quem quer ter uma carreira e você chega meio que de paraquedas, ter pessoas que nem você, que compartilham, que incentivam, que indica cliente, que está sempre ali dando apoio, tipo, é um guia, é uma base, né? Então, eu falo, o Endrigo, de início, que me puxou e depois também fiz treinamento com ele, assim, é uma das minhas grandes referências. Você, com toda certeza. E pontuando a Márcia, que foi com quem eu fiz o curso, que também foi transformador. Então, assim, se fosse para citar três, a Silvia, claro, ela tá em outro patamar, né? Outro patamar. Mas que nem você falou, assim, de pessoas que impactaram a minha vida e que realmente reforçaram quem eu sou hoje como profissional, seriam vocês. E você, a gente ainda um dia vai se encontrar pessoalmente, ainda vai ter um trabalho junto. Vamos deixar aí para pessoas que não conhecem essas pessoas e querem conhecer os seus Instagrams, né? O Sim. Endrigo é Vitrail, a gente escreve Vitrail VM, é o do Endrigo que ela comentou. Aham. O do Rony é Rony Figueiredo, né? O Rony que eu comentei. A Márcia que ela botou é Mapino, M-A-H Pino. Márcia é bem conceituada no Paraná também e no resto do Sim. país todo, porque com o avanço das coisas, hoje em dia a gente trabalha e acaba tendo seguidores no país todo, né? Tem gente que conhece o nosso trabalho de longe. E, e é isso, cara. A Silvia também, Silvia Demetresco, Silvia com Y, a gente consegue acompanhar profissionais de todos os lugares. Então, a rede nos uniu e a gente só tem que usar essa plataforma da melhor maneira e se aproximar e trocar expertise, que eu acho que é assim que a gente consegue evoluir, mais do que publicações que são extremamente necessárias, mas trocar experiência eu acho Sim. muito legal. E isso aí nos trouxe vários contatos, né? Essa abertura de grupo lá em 2013, como eu disse, já me trouxe vários contatos, já me trouxe, se a gente pensar, muita coisa que acontece comigo hoje, acontece em decorrência de contatos que eu tive lá atrás, lá em 2013, na abertura desse grupo. Originou contatos com pessoas que depois, mais adiante, houveram indicações e aí para adiante a gente chegou no patamar onde a gente está agora. Então, Porque tudo isso... como o VM ainda não é algo novo, mas para muitas pessoas ainda é algo novo, é esse contato de um profissional com outro que vai passando, que vai divulgando ainda mais, né? E a nossa base realmente ali é muito interessante porque tem essa troca para a gente realmente fortalecer e qualquer pessoa que quiser trabalhar com VM, a gente não vê como uma questão assim, ah, meu Deus, mais um profissional. Não, a gente quer que tenham sim mais pessoas trabalhando com isso. O varejo é muito carente, precisa disso. Eu gosto do que uma das coisas que eu mais amo fazer é dar treinamento com o conhecimento que eu tenho para quem está iniciando, para quem já tem loja, para poder divulgar. E quanto mais a gente vê isso sendo aplicado, mais feliz a gente fica, né? Porque é o resultado que a gente está vendo. Quanto mais a gente fala sobre o que a gente faz, mais a gente fomenta o nosso trabalho, mais pessoas sabem e mais pessoas se envolvem e o processo cada vez mais fácil fica. Porque é muito difícil o cara ser pioneiro numa área, porque ele é tratado às vezes como o diferente, ele é Sim. tratado como a novidade, e aí ocorre rejeição, ocorre resistência, e ocorre muita coisa, e que atrapalha muito. Olha a Valéria aí, ó. Mais Grande uma. Valéria Littner, outra nossa colega do VM,
né? Amiga da Márcia, mora na mesma cidade. Então, o que que é? A cidade da Márcia é Maringá. Maringá. Então, a Valéria é de Maringá também. Boa noite aí, Valéria. Obrigado pela presença aí. Então, é muito importante a gente aproveitar as oportunidades, aproveitar o que a rede nos oferece de facilidade. Tem Sim. contato com as pessoas? Pergunte. Faça o que eu fiz na cara de pau. Oi, tudo bem? Meu nome é Ayrton. Tu trabalha na mesma coisa que eu, né? Quanto tempo tu trabalha? Quanto tempo? Onde tu trabalhou? O que que tu faz? Eu perguntava mesmo. E as pessoas Gente, estavam juro por respondendo. Deus. O Ayrton conseguiu meu contato por causa desse trabalho em comum que a gente tinha na Colombo, por causa Do do Endrigo, Endrigo. né? O E ele Endrigo me já ligou um estava no dia, grupo comigo. atendi assim, dele, oi, eu sou Ayrton. E daí eu falei, gente, o que que ele quer? Ele começou a falar de VM, deu meio assim, eu falei, mas gente, o que que é isso? Até ele explicar do grupo, daí a gente começou a conversar, depois entrei no grupo, mas eu lembro que a primeira vez era uma tarde, assim, você ligou do nada, assim, oi, eu vi que você faz trabalho toda tarde de VM, eu. Na realidade, na época, tu ainda fazia só vitrine, né? Tu ainda estava Eu tava preocupado. Como começando assim? com VM ainda. É, a maioria do teu trabalho era vitrine. Aí tu pensou assim, meu Deus, o que esse cara quer, né? Como assim, Ninguém me VM? conhece, tá me ligando? Nós vamos Então, deixar gravado sim, Valéria. Eu sempre deixo e depois eu posto no YouTube também, tá, gente? Para quem não assistiu as outras lives, tem outras lives minha e do Ayrton lá no meu canal do YouTube, Gisele Chiapetti. Tá tudo salvo lá, dicas também de VM. faz o Vocês seguinte, aproveitem. ó, Gisele. Gisele, convida a Valéria para entrar aí, já vamos conversar com ela Valéria, quer já. entrar na live? Vou fazer o Quer convite. entrar na live, Valéria? Vamos conversar Vem já. dar um oi. Coloca teu expertise aí já de VM para nós. A Valéria trabalha no segmento específico, ela vai falar do segmento dela. Vem, Valéria, vamos. Vem. Bora. Já mandei o Chama ela convite. aí. Chama ela aí, Gisele. Vou mandar o convite de novo. Quero ver as dicas dela, quero trocar com ela as experiências. Embora seja no Paraná, são áreas diferentes, né? Lojas diferentes. Claro. Como a gente disse lá no início, os profissionais atuam de formas diferentes nos clientes e a gente, sendo profissionais da mesma área, tem maneiras de trabalhar também diferentes. Total. E é muito bacana, né? Porque é isso que vai fazendo a gente ter essa troca de experiência e entendendo um pouquinho de cada área também, né? Porque se a gente vai querer abranger tudo, não consegue. Tô mandando Está convite, ocupada? mas acho que talvez. Galera, se não puder, você fala. Aqui tá Ela disse aparecendo que ela talvez. não. Não, eu falei que talvez ela esteja ocupada, mas Ah, eu tô mandando aqui, aparece que ela não conseguiu acessar de novo, igual tá fazendo com o seu. oi. Aí, oi. Sai, Ah, agora sim. Aí, ai, cadê a meu Deus, cadê? Vem cá, Valéria? Elô. Cadê a Valéria? Vamos lá. E Olá, Oi, aí, gente. Valéria? Como é que Tudo bem? Ai, estamos? eu tô com de vergonha, eu nunca Denis. participei de uma live. Mas Ai, sério? como assim? A gente Sério. também não, Linda. nunca Não, participamos. vocês são expertise no assunto aí. Eu acabei de A chegar gente é do tagarela. dentista. Eu acabei de chegar do dentista, eu vim no carro ouvindo, sabe? Eu falei assim, gente, eu preciso anotar várias dicas que foram dadas aqui na live, mas vocês são sensacionais. Pô, obrigado, Eu Valéria, mas eu quero saber mais de ti, como é que é a tua área, tu trabalha específico numa marca, né? A gente estava trabalho, falando é muito sobre isso. trabalho de VM e às vezes de multimarcas. A gente estava falando de tamanhos diferentes de lojas que têm multimarcas e algumas Sim, diferenças do teu. O teu é específico de um produto, de uma marca, é isso? sim. Eu trabalho numa empresa, é a Reco Lingerie. Hoje ela tem 26 lojas próprias e 9 franquias. E eu, E tu quando eu atende todas? comecei... Oi? Tu atende Não, tem uma todas outra ou tu é VM só também. estratégica? É, a gente atende, né? Eu atendo assim, eu vou... Aqui em Maringá, como Maringá é a matriz em Maringá. Maringá é a fábrica. Então, nós temos 9 lojas aqui em Maringá. São 2 na loja de atacado e o restante varejo, né? Então, a gente consegue hoje, com as redes sociais, né, a gente consegue dar um apoio também. E
Embora eu acho que ainda falte, sabe? Eu acho que a gente tem que abastecer mais as lojas. E eu olhando, ouvindo as dicas de vocês, assim, foi muito legal, sabe? Tem várias deixas ali que vocês deram ali, sabe? Que eu falo, nossa, é verdade, sabe? Porque às vezes a gente acaba ficando no automático, né? E é bem isso, é estratégia. Eu gostei do que você falou, Gi, sabe? Da questão do produto, do público e do Aham. planejamento, né? Vou patentear o Porque PPP. PPP. isso, patente, isso mesmo. Porque, assim, eu que fiz até a pergunta ali do quem são referências para vocês, sabe? Porque eu acho muito bacana a gente se inspirar, né, em pessoas. A Márcia, ela é minha amiga, ela até trabalhou na empresa já comigo, É, quando a gente era eu sei que a Márcia vitrinista trabalhou. ainda. É, ela assim, ela trabalhava com a venda dos manequins. Ela que fazia todo o suporte para mim. Na ocasião, ela trabalhava na Expor Manequins, né? Ela era Uhum. representante da Expor. Hoje ela atende uma outra Uma outra marca. marca. Isso. Mas assim, eu trabalho só nessa empresa, sabe, gente? De quando eu comecei a meu VM, porque é muito intenso, né? A gente não para, é cada dia em uma loja. Quantos É muita loja, né? filhos São tu tem? Tu tem 9 filhas, lojas na tua cidade, e as na outras minha filhas, cidade. 25 fora daí. São fora. Ó, igual hoje nós já estamos implantando a vitrine de lançamento. Então hoje foi aquela loucura, né? A gente já está instalando aqui, nós fazemos a pilota aqui em Maringá, e daqui de Maringá nós passamos todas as diretrizes, né? Tudo que é para ser feito, né? O layout mesmo da vitrine. Então, E aí, assim, e a deixa eu te empresa. perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que está acompanhando a gente e não entende como funciona um organograma de empresa. Tem alguém dentro da empresa que cria esse projeto piloto, depois Temos. executa e aí replica nas outras filiais, e alguém dentro das outras lojas. São VMs que tu tem espalhados pelas lojas ou tu tem profissionais da equipe que só executam o projeto? É boa pergunta, Ayrton. Na verdade, é assim: nós temos aqui em Maringá, tem eu, e em São Paulo tem a Juliana. E a Juliana, ela atende São Paulo, e como nós temos lojas em Foz, Campo Grande, então nós Já somos entrou tua divididas em colega de Pato regiões. Branco. Já entrou tua colega de Pato Branco É aqui. região lá. É verdade, Kátia. É uma franquia. Já está trazendo Pato o Branco teu é público aí, Valéria, franquia. viu? Já estou te acompanhando. Verdade. Olha aí que legal. Oi, Verônica. Então, e hoje nós temos. E é assim, Arthur, respondendo a sua pergunta, vamos lá. Nós temos o marketing dentro da empresa, que o marketing ele desenvolve todo o layout de vitrine, né? Nós temos a reunião ali para aprovação de vitrine, é feito com o comercial, o marketing, e tem um grupo ali do WhatsApp também, que todas as campanhas a gente lança ali, só nesse grupo fechado, né? E cada loja, daí a gente recebe o material, e cada loja a gente envia, já chegou em todas as lojas, já chegou esse material. E as gerentes que fazem a instalação da vitrine. É claro que é assim, igual hoje vai ser aplicado um sol. Tem loja que tem o pé direito muito alto, que daí a gente pede para o fornecedor, né? A gente já contrata o Claro. fornecedor para instalar. Mas assim, porque as cenografias também hoje, elas não são muito elaboradas, né, Gi? Hoje, assim, Justamente porque quem vai executar são as equipes, né? Tu tem que fazer uma coisa rápida, fácil, para que a equipe possa fazer a instalação. E até exatamente. mesmo por essa estrutura diferente de loja, né? Uma coisa é você replicar em lojas padrão e outra é você ter Sim, lojas diferentes para ter que executar o mesmo projeto, né? exatamente. Até mesmo porque são estruturas diferentes, né? Hoje Sim. nós temos, assim, são os layouts diferentes. Então, uma tem fundo, a outra não tem fundo, né? De vitrine. Então, na realidade, tu E tem que criar uns 2 ou 3 pilotos. Um piloto para loja de fundo, um sim, piloto para loja sem fundo, um piloto para pé direito alto. Tem sim, vários nós temos. pilotos. E é passado. E nós temos um grupo do WhatsApp, Ayrton, que é fechado esse grupo. Então, ali a gente passa todas as informações do que está sendo feito.
Hoje encerrou a ação da Seio, então amanhã já começa o lançamento, sabe? O lançamento não, na verdade é o preview. Então, Deixa eu assim, te mas deixa eu te perguntar outra coisa. A gente estava falando lá no início, tu acompanhou talvez a nossa conversa, a gente estava falando sobre a maneira da gente trabalhar, a estratégia do nosso trabalho como VM influencia muito diante das informações que a gente vai ter sobre quem são os nossos clientes e o que eles realmente procuram. E aí a gente direciona a estratégia para chegar mais assertivamente na vida dele. Como é que vocês fazem na tua empresa? Estou perguntando coisas que talvez as pessoas que estão aqui queriam saber, tá? sim, Como é que tudo vocês bem. fazem, já que tu tem lojas que são atacados e tu tem lojas que são de varejo direto para o cliente? Já que quando tu vai lidar com atacado, o teu cliente é um lojista, que depois vai Sim, ser vender para o cliente final dele. Então, para tu atingir o lojista, tu usa um tipo de estratégia de estrutura de loja e de vitrine, e para atender o cliente final, uma diferente? Fala um pouquinho sobre como é sim, que vocês fazem porque isso. ó, é assim, na nossa loja do atacado, nós temos uma loja de atacado que a vitrine ela tem 11 metros de vitrine. E, e nós temos as coleções, né? Nós trabalhamos com coleção, complemento, e então, assim, não é igual confecção que cada semana, quinzenal, né, lança uma coleção ali. Então, o nosso é o catálogo, é lançado o catálogo, que acabou de sair, de chegar nas lojas só alguma parte da coleção. A coleção, o lote maior vai chegar até o dia 18 agora, porque agora a gente está no preview, só que o lançamento do masculino chegou todo na loja, né? E no atacado, elas atendem hoje muito pelas redes sociais também, pelo WhatsApp, né, Ayrton? Então, assim, elas hoje não tem tanto aquele público de presencial, né? Então não Claro tem tanto, que a ainda vitrine não tem tanto efeito para o atacado. tanto efeito, embora nós fazemos cenografia, a gente percebe que aqui na loja nesses shoppings, eles não trabalham mais com cenografias, muito raro, assim, uma loja que trabalha com cenografia, sabe? Porque não tem as E pessoas para fazer, Valéria. A gente estava falando nisso, não também, existem as pessoas e aptas para também, né, fazer. Ayrton, é custo também, né? A gente, Claro. assim, tem diminuído, tem tentado enxugar muito, assim, porque nós temos as ações que são mais específicas. Agora, no verão, a gente investe, no Dia das Mães, que é Existe um calendário, então, de tem um ações. calendário e tem até, assim, alguns os valores também, que a gente, para não ultrapassar também, né, o orçamento aí. Essa Dentro da é a linguagem do realidade, VM, gente. dentro da linguagem do VM, tu tem um budget baixo. É isso? Isso, Teu é budget, bem que é a isso. tua verba anual, é aquela verba. Se tu gastar demais numa data, vai te faltar Sim, para outra. é. Tu tem uma E verba nós, prevista para o ano. isso. E nós temos também como você estava falando, tem a diferença do varejo e do atacado, né? Quando você estava falando ali de você sentir o seu cliente, ver o que o seu cliente, qual que é o perfil do seu cliente, o que a gente quer vender, porque nós somos uma loja de lingerie. E nós queremos ser lembrado como uma loja de lingerie. Então, nós temos algumas diretrizes de dentro do VM também, sabe, Ayrton, assim, nós vendemos pijama e vendemos o sensual, que é a calcinha e o sutiã. E nós queremos ser lembrados como uma loja de lingerie. Então, nós temos até assim, tem 5 manequins na vitrine, 3 eu preciso explorar a calcinha e o sutiã. A não ser assim, é quando você falou, Gi, foi você que falou, que a gente tem que estar atento também da porta para fora, né? É claro que não adianta também eu pôr uma lingerie, tá um frio lá de 6 graus, entendeu? Mas Então, assim, tu quando você tiver um falou roupãozinho isso, na loja, se tu tiver um hobbyzinho, tu põe o isso, hobbyzinho. Já te isso ajuda a dar faz uma aquele. aquecida. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade também. E eu achei bacana também quando vocês falaram o seguinte, que às vezes você olha, Gi, você vê que não está 100%, mas está vendendo, está dando um Todo mundo resultado. passa por isso de olhar e falar, queria deixar melhor do que está na apresentação. Isso, Mas o que eu tenho em mãos hoje é isso. Fiz meu sim, melhor. Eu tive que tirar isso um pouco das minhas costas, gente, porque eu quero, às vezes eu
demorava demais que eu queria entregar tudo milimetricamente perfeito. Daí, às vezes, não dá. Às vezes, você tem que fazer o que você pode e algo que vai dar resultado. Quem acompanha a carreira do Cortella, não sei se vocês já ouviram algum conteúdo do Cortella, o Cortella sempre fala que o importante é a gente fazer o melhor que a gente puder com o que a gente tem naquele momento. Esse é o melhor. Sim. Não adianta a gente Hoje mesmo pensar com o que a gente não tem. Vamos pensar com o que a gente tem e fazer o melhor naquela hora. E nós, como VMs, a gente não vai olhar para o trabalho do outro e falar, ó lá, ó, faltou um negócio. A gente entende a realidade, sabe que se talvez não está 100%, é porque não deu para entregar o 100%. Sim. Está dentro do que a gente pode estar o melhor. Exatamente. E aí, então, dentro da realidade da Valéria, eu fiz várias perguntas para a Valéria, sim, porque para vocês verem que dentro do universo apenas de uma marca, de uma loja, de uma grife, digamos, que não tenha variedade de marcas dentro da loja, existe uma complexidade no trabalho gigante. Ela tem que pensar no ponto de venda, ela tem que pensar nas categorias, ela tem que pensar nas prioridades, ela tem que pensar nas cenografias, ela tem que pensar nos modelos, no posicionamento, manter a identidade da marca. Ela tem que mandar um produto fácil de entendimento e fácil na aplicação, porque quem vai executar não são profissionais do VM, são pessoas da equipe. Então, ela tem que, na hora de desenvolver a ideia, tem que ser criado algo fácil, barato pelo volume, pela quantidade de lojas. Então, é o estratégico mais do que nunca atuando. Então, é escalonado, a gente precisa, é escalonado. Exatamente. E a empresa tem que colocar as metas e colocar um cronograma de ações muito claro. Não pode ser aquela coisa assim, vamos fazer hoje isso. Não, a gente não tem essa autonomia numa rede. A rede pensa tudo, tem um calendário, como estava dizendo a Valéria, o calendário de atuação, nesse calendário já está previsto lá, tal data anterior ao Dia das Mães, a gente vai fazer um trabalho, anterior ao Dia dos Namorados, nós vamos focar daqui a pouco no lingerie, no mais sexy, por causa do Dia dos Namorados, Dia das Mães, vamos focar na mamãe, mais comportadinha, vamos focar no final do ano, férias, daqui a pouco tem até uma linha praia, talvez na loja, e a gente vai indo. Prazo, né? O prazo de entrega da indústria, porque se você planejou a campanha e o produto não chegou, tu ainda é fábrica, vocês são fábrica, então tem toda a história da fábrica. Nós somos fábrica. Eu não sei se vocês conhecem a Reco Lingerie. Conheço. É uma empresa maravilhosa, é uma empresa familiar, sabe? Ela tem... Você é de Curitiba, Gi? Cascavel. Cascavel não tem... Aí você leva a franquia, Zé. Vou abrir a franquia também aqui. Vai abrir uma aí perto, uma franquia em... A próxima loja que nós vamos abrir é Ponta Grossa. Ponta Grossa vai abrir uma franquia logo. Mas, assim, é uma empresa sensacional, sabe? Tanto é que fazem mais de 25 anos que eu trabalho nessa empresa. Eu amo essa empresa. As pessoas... E assim, é uma empresa familiar. Hoje eu estou sob a orientação, né, o direcionamento do meu diretor, que é o filho do proprietário, né? Isso. E nós temos, ali é uma empresa que ela é bem organizada, ela tem rede do varejo, ela tem rede do atacado. Então, assim, a gente está bem estruturado ali, né? Graças a Deus. Então, assim... Legal. E as franquias... E a gente tenta dar todo o apoio, todo o suporte. É uma empresa que dá muito suporte para as franquias, principalmente. Show de bola. Já me diz outra coisa. Também. Pergunta aí, Gi. Vai lá, já perguntei demais. Você comentou que... Você comentou que vai para as lojas e as gerentes que aplicam. As gerentes são treinadas também? Vocês treinam elas com frequência para manter o VM e o guia? São treinadas. Tudo que é lançado, elas são comunicadas antes. Recebe layout de tudo que a gente vai... As informações, né, que nós vamos passando, o marketing passa. Hoje... Essa semana passada teve uma reunião... Isso chama-se endomarketing. Isso chama-se endomarketing. Isso. O endomarketing, que é o marketing interno primeiro. Todo mundo absorve a informação e depois passa para a rua. Isso, eles passam todas as informações de tudo que vai acontecer na campanha. Campanha Dia dos Pais.
todo o KV da ação, da campanha é passada para todo o grupo de rede lojas, né? Então, assim, elas são comunicadas, né? E é claro, às vezes ela alguma dúvida é o que você falou, né, Ayrton? A gente nunca sabe de tudo, né? A gente nunca Claro. sabe. Então, assim, a gente vai esclarecendo, vai tirando as dúvidas, né? Eu, como estou aqui em Maringá e tem as lojas aqui, amanhã mesmo é dia de eu fazer um batidão. Eu vou fazer um batidão em todas as lojas e vou sanando as dúvidas, né? Ó, o que que eu faço? Socorro, Valéria! E é E assim, a gente vai. acontece de surgir nessas gerentes aí que executam, acontece de surgir alguma mãozinha mágica que vocês querem pegar para o VM? Ayrton, não. Porque é assim, Ninguém tem quer? a loja, assim, como que eu posso explicar? Claro que toda loja, a Agi também vai né, em outras lojas, sempre tem aquela pessoa que ela tem aquele feeling que assim Tem. é tão gostoso você trabalhar com essa pessoa, né? Mas lá hoje eu tento, porque elas dentro de loja, elas têm, as vendedoras, elas têm as áreas de que elas cuidam, né? E todo mês é passado isso, né? Mas não Sim. que a pessoa que cuida do sensual não sabe o que acontece no masculino. Elas têm todo Ela é esse especialista rodízio num aí setor, mas ela dentro da entende dos loja. outros. Isso. Então, assim, e a sua pergunta, se elas têm, claro que tem uma que eu falo assim, nossa, eu queria ela para mim. Mas aquela que é vendedora, que está no sangue, que é DNA, que tem um DNA de vendedora, né? Elas assim amam. E nós temos funcionárias muito antigas aqui, sabe, Ayrton? Sim. A Ju, que era nossa vendedora, ela era vendedora, hoje ela é VM. E ela atua hoje como VM em São Paulo. E, mas assim, sempre tem aquela que e é tão legal isso que a gente inspira, né, Gi? Quando você vai numa loja, a pessoa fala assim, nossa, quando você passa faz a diferença, mãos de fada, né? E é bem legal. Eu Eu falei do amo acompanhar mágico, eu falei da vocês, gente ser porque mágico, vocês entendeu? são. Eu acho que a gente, assim, principalmente a Gi é bebê, né? A Gi é super novinha. O Ayrton estava falando ali, né? É, quando a gente vai numa loja e a gente que você vê, a gente segue uma linha de raciocínio, né, Gi? Você começa ali, você vai por etapa, você vendo o papel construído ali, a sua loja que você fez, e o cliente vai ali, você percebe que o cliente mexe, que o cliente está. O Você cliente fala assim, nossa, valeu Não a tem pena. preço. entendeu o teu raciocínio, que o cliente entendeu o teu processo, que ele Isso, eu comprou falo aquela assim, ideia. nossa, eu amo isso, eu falo assim. E as nossas lojas, nós temos a vitrine, tem a mesa de oportunidade, que hoje a gente fala que é mesa de oportunidade, sabe, Gi? Antes era conhecida como mesa de valorização. Aham. Hoje, nas nossas lojas, a gente fala que é mesa de oportunidade. Justo porque vocês comentaram ali da loja, vocês não têm a impressão que às vezes aquela loja, ela é cara, ela é vista como uma loja mais barata, né? Então, a nossa mesa de oportunidades é um quebra-gelo ali, sabe? Ali a gente coloca produtos de toque, produtos de tecnologia, sabe? Que é calcinha absorvente, o que é lançamento, que desperta uma curiosidade do Aham. cliente, né? Então, assim, mas é muito gratificante ouvir vocês. Não Assim, necessariamente a oportunidade seja valor ou preço. A isso, oportunidade é uma oportunidade de conhecer algo novo, oportunidade de testar algo novo, oportunidade de ter exatamente. acesso a algo novo. Então, É, tem gente que chamava esse local de mesa clima, tem gente que chama de mesa de valorização. Valorização porque tu está tirando do contexto da loja e pondo ali, está dando um valor especial para ele. Então a nomenclatura não está errada, uhum, mas a gente pode atualizar a nomenclatura como mesa de oportunidades. É Porque momento, é onde né? você Está se vai dar falando dessa foco, forma. né? Até o Isso. áudio que eu compartilhei ontem da minha aluna era exatamente isso. Foi uma mesa, nem era mesa de 2 alturas, nem nada. Que ela fez o treinamento comigo. Foi uma palestra, na verdade, nem foi um treinamento para o nicho dela, porque o nicho dela é de lingerie, pijama, uma loja, né? Que não é um segmento que eu atue tanto, porque eu acabo indo mais para confecção modinha mesmo, né? Feminina, masculina, mais ou menos nessa linhagem, nem infantil eu acabo trabalhando muito.
E ela fez exatamente isso. Ela falou, Gi, eu tenho essa mesa aqui e eu quero expor aqui. Eu falei, beleza. Eu falei, então seleciona o que você quer mostrar. E aí ela até falou no áudio, né? As meias que ela colocou, que estavam há 2 anos na loja, vendeu tudo. E essa Olha semana só. elas já criaram outra coisa. E daí colocaram uma coisa de cenografia. Mas por quê? Funcionou. Eu falei, se funcionou, não para. Pegou a estratégia, pegou o Exatamente. produto que você precisava mostrar, você vai sentindo na loja. E eu falo, lógico, todo mundo trabalha, né? Tem a questão do financeiro, mas esse tipo de áudio que eu recebo, ou saber que o meu cliente aumentou 30%, 40% nas vendas, ou saber que eles esperam que eu vá na loja, eu recebo cada áudio, cada mensagem que eu falo assim, gente, não tem preço. Eu já sou agraciada de trabalhar com o que eu amo, mas de conhecer também esses lugares, essas pessoas, é sensacional. Gente, é gratificante, né? E é tão bom quando você faz o... Porque e olha, hoje a live de vocês, assim, foi muito... Eu falei assim, você falou assim, ó, nosso trabalho é mental e físico, né? E realmente, só que a gente fica tão intensa, a gente se dedica tanto, você quer tanto que aquela movimentação que você fez, que aquilo lá dê um resultado, né? Porque a gente fala assim que nós somos os vendedores master, né? O VM é o vendedor master da loja, né? A minha razão de existir Eu acredito é que tem justo gente que essa. já me disse, tem gente que me disse uma vez que o significado da sigla era isso, Vendedor Master A gente vai mudar o nome. VM. Na realidade, É, eu disse, não, a gente até é Vendedor Master, mas a gente é Visual Merchandising. Casualmente, sim. as duas coisas começam com V e M igual, mas tudo bem, tu quer Uhum. achar que a gente é Vendedor Master, eu falei para ela. A gente também é Vendedor Master, porque a gente está vendendo sem precisar ter o contato, Sim, conversar De com o outra cliente, a gente tem um maneira. contato visual só, de outra maneira. A gente também está propondo venda, estamos propondo distribuição de produto, categorias, a gente está trabalhando uma venda uhum. igual, só que sem o contato direto, verbalizando com o cliente. É que Então, a também somos Goiânia vendedores. E comentou nós temos, das meninas de loja, né? Que elas não vão para o VM, mas elas entenderam que o VM é uma estratégia para a venda delas. Como boas sim, vendedoras que são, elas se aproveitam disso, mantêm Usam o as VM no limite ferramentas. para poder converter a exatamente. venda. Que legal, E velho. quando é muito contagiante isso, né? Quando você vai em loja e você faz e você vê a vontade que elas têm de movimentar e dar certo, e quando elas vendem alguma peça, elas comemoram, né? Falam, ai, Valéria, ela deu super certo. Eu amo. Tava chegando o preview na loja do Catuaí aqui no shopping, né? E nós estávamos com a loja assim toda na promoção. E na promoção a gente agrupa mais por categoria, né? Daí a gerente vendeu um hobby, uma camisola, falou, Valéria, acabei de vender uma coleção nova, porque meu público aqui, eu quero vender coleção nova, né? E é muito gratificante isso, quando você vê que tá dando um resultado bacana, né? Mas assim, gente, hoje a live, assim, eu sempre acompanho vocês. E hoje deu certo, que eu tava vindo dentista, eu falei, ai meu Deus do céu. E hoje, assim, sabe, eu acho que quem está aí assistindo e não acompanhou desde o começo, vale muito a pena depois ouvir essa gravação aí que você vai deixar de... Eu acompanho várias dicas de vocês, sabe? Eu acho, assim, que é super assertivo. Porque o, como vocês estavam falando, né? Eu trabalho nessa empresa há muito tempo, então eu tenho mais a prática ali com a nossa loja, né? Eu não pego aqui em Maringá, a Márcia é muito forte, ela atende várias empresas Mas aqui, já várias te lojas, né? procuraram, por te conhecerem, saberem que tu executa esse trabalho na tua marca, já te procuraram de outros lugares? Sim, porque é assim, né, Ayrton? A gente não tem o sobrenome Itner, eu não tenho, eu sou a Valéria da Reco. Meu Ah, sobrenome é Valéria da Reco, né? é que tu tá há 25 anos, tu falou na marca, né? 23, 25 anos. Exatamente. Então tu já está E quando, muito identificada com a marca, né? sim, e é assim, né? E às vezes a gente tenta fazer assim algo diferente, a gente quer executar, fala assim, ou às vezes a gente vê alguma coisa e fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Quando a gente estava falando de referências ali também, nós temos a Juliemi, né? Sim. A Julie, Tá lá no a nosso grupo. Julie, né? É, ela é VMC. maravilhosa. Ela, quando ela fala que ela usa muito a técnica de
VM é venda por metro quadrado, né, Gi? Eu sempre Sim. comento isso com as meninas. Eu falo, ó, eu tenho a Ju, que ela é referência de VM também para mim, que eu acho ela muito, assim, preparada, né? É E, uma fã tua aí, ó, Daviane é, Souza. Valéria sempre foi maravilhosa com a nossa, com cada vitrine. Aí, Valéria. Daviane, beijo, Davi. Então, e a Ju, quando ela fala, né, que VM é venda por metro quadrado, é bem interessante a gente, quando a gente pensa que é isso mesmo, né? Cada espaço na loja é uma oportunidade de venda. Sim. E o nosso produto, sabe, Ayrton, é assim, nós temos, é o que eu falo, ele tem que estar bem representado, porque não é um barulho, não é um produto que ele tem um custo baixo, entendeu? Então eu tenho que agregar valor a essa peça. Nós Não, e ele tem toda uma tivemos, ideia. Eu olhando o teu produto, desculpa te interromper, eu olhando o teu produto, eu imagino que é um produto que a cliente vai comprar e normalmente ela não vai sair mostrando por aí. Então a primeira coisa que tem que acontecer com ela é ela sentir-se bem nele. Então ela se sim, sentindo bem nele vai ter muito mais sensação de prazer em usar, gratificação em estar usando aquele produto, conforto em estar usando aquele produto. E aí sim, isso vai fazer, a sensação dela nele vai ser mais importante do que o impacto visual que vai causar nos outros, como a gente está falando de moda. Ah, eu vou sim, usar aquilo que todo mundo está usando, eu quero uma cor. Não, ela vai estar comprando uma coisa que só ela vai saber que ela está usando, sim. na maioria das E, vezes. e Né? também, Ela né, vai sentir só. e tem mulheres, né, que elas compram a roupa, e ela compra a roupa e a peça, né, o look dela, e ela vai lá escolher a lingerie. Então, a lingerie sempre é um complemento. E hoje lingerie se tornou um acessório de moda também, né? Porque antes você Claro, escondia, agora hoje você aparece. mostra, né? Então, e recentemente também, Ayrton, nós temos hoje, inclusive ele estava na empresa, o Jun Nakao. Você conhece, né, o Jun Nakao, Já aquele que ouvi falar. fez o desfile de papel. Nós tivemos uma parceria recentemente com ele, nós temos uma coleção Que assinada por legal, ele. que Uhum, e legal. foi assim, nós tivemos, foi esse ano, nós tivemos o lançamento em São Paulo, numa faculdade lá de... E foi assim um evento que saiu assim, a mídia saiu nas revistas da Vogue, saíram em vários canais, Que sabe, legal. de marketing. Sim, foi muito bacana, foi uma parceria que deu certo. Sim, porque aí vocês mostraram que o produto de vocês pode ter design diferente, pode ter assinaturas diferentes, não é um Sim, produto somente básico ou visto de uma única forma. Vocês conseguiram passar uma outra roupagem para ele, né? O que a O gente sim, fato falou exatamente. Do antes, do John comportamento Nakao do assinar consumo. aí já deixou o produto com uma outra visibilidade. Que legal, Sim, que mas legal. O que a gente falou antes do é, Então, comportamento do parabéns, consumo, né? Valéria. Antes escondia um produto e agora quer mostrar, ainda mais falar, eu comprei a coleção, né? Empoderamento, né? Tudo isso Então, tipo, junto. é exatamente. esse comportamento. Antes, não, a lingerie é escondida, então a gente expõe um produto de uma maneira mais simples, porque aí de repente não, já é outra situação que já quer mostrar, já é uma combinação diferente. Aí a gente só Sim, reforçou aqui com a Valéria tudo que a gente já tinha falado lá desde o início, né? é verdade. E, Valéria veio sem querer, sem Então, combinar e nada. pontuar. Apesar então de me ter pegou de feito a pergunta, surpresa, toda veio descabelada aqui. para Eu falei desse agregar. jeito, gente. Eu estava chegando, eu falei, subi a escada correndo, eu falei, filha, eles estão me convidando. E assim, eu fiquei super. Eu fiquei até constrangida, né? Porque eu falei assim, gente, eu sou muito. Eu sou tímida, sou tímida. Não Ah, é, mas mas é não que tem nada é a ver. bacana, Tu viu né? que mesmo tu sendo tímida, tu está falando sobre o teu trabalho, falou super bem, porque é a É tua que área. Está a gente totalmente ama, né, dentro fazer da... o que a gente faz, né, gente? Claro. A gente, assim, tem É essa, suspeito para falar. essa paixão em fazer o que faz, né? Hoje nós estávamos lá na correria, a minha head do varejo falou assim, Valéria, por que você está tão agitada? Eu falei, gente, nós temos essa semana assim começa assim tudo de novo, né? Ela, calma, se você não terminar hoje, concluir hoje, amanhã você vai ter amanhã, mas a gente quer deixar tudo impecável, né?
Mas Já é teve assim, vezes gente. do lojista querer ir embora às 7, 8 da noite e eu, não, mas eu quero terminar aqui. Eles vão dizer. Uhum. Não é, a gente não para, né? Mas é muito bom isso. É Nossa, que o eu sou raciocínio apaixonada está pelo na que eu nossa faço. cabeça. O raciocínio está na nossa cabeça, então a gente quer completar ele, a gente quer ver pronto a nossa ideia, quer ver Exatamente. completa. E isso às vezes não dá dentro do tempo útil da loja. Então, ou a Exatamente. gente estende, ou a gente tem que continuar no outro dia. O que Então, importa é o quando a gente está final. na mesma cidade, ainda dá, né? Duro quando você vai Sim. viajar, que você tem todo a sua agenda ali para cumprir, né? Porque às vezes eu vou muito para Curitiba também. Daí da Então, tua cidade até Curitiba é longe? é longe. É um E que é pouco, 4, é 5 longe, horas? sim. 4, Capaz. 5 horas. Mais. Mais? De Não, Cascavel até acho que Curitiba dá vai mais dar. 6 horas, eu acho. Dá, eu 6. acho que é umas 6 horas, Pô, sim. atravessa o estado quase, né? Ó, a Roseli entrou, essa minha amiga, ela trabalha numa das lojas de shopping. Pensa numa vendedora com pedigree, Gi. Olha aí, ó, É essa daí. Ela é preparada. excelente, excelente. Maravilhosa nas vendas. E gosta de VM, Roseli? Gosta? Já disse para nós aí se tu gosta. Não, Nós vamos. ela me ligou Já essa vou. semana pedindo socorro. Valéria, por favor, vem aqui que a loja está precisando de você. Aí eu fui lá, ela falou, nossa, nem acredito, ficou super feliz. Mas, gente, é uma delícia, né? A gente, assim, como a gente é apaixonada pelo que a gente faz, né? E como a gente inspira as pessoas, né, Gi? Quando eu Total. vejo, A assim, gente vocês nem falando sabe tanta... às vezes, né? E como às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu também quero CVM, como que eu faço para Por isso que eu CVM? te Né? perguntei se tem dentro da empresa, se despertava aí, se surgiam candidatas dentro. Cortou a gente, ó. Porque comigo travou, acho um pouquinho. Comigo acontece também do pessoal assim, eu quero trabalhar contigo. Me chama quando você precisar de alguém, me chama que eu vou trabalhar contigo. Será que travou? Eu acho que Também sim. já tá, sei lá quantas horas pra gente estar aqui, Ayrton. A bateria já tá quase acabando também. A gente já tá garela. Bom, a Valéria se despediu, se ela estiver nos escutando. Valéria, obrigado pela tua interação, foi Muito bem legal. Tu obrigada. colocou para as pessoas um outro lado do que a gente estava falando, uma parte muito mais complexa dentro da área, mostrou a parte estratégica que a gente estava falando, a complexidade, lida com varejo, lida com atacado, Muito bastante bom. coisa para fazer. Viram dentro da área, não é só fazer vitrine, não é só fazer cenário, tem bastante ralação aí. Tem A muita gente coisa. que rala, eu e a Gi ralamos de forma autônoma, no sentido que a gente não é ligado a nenhuma empresa específica, mas o caso dela, ela trabalha somente numa empresa, tem um trabalho bem direcionado, mas assim mesmo não é nada menos complicado que a Não. nossa, nem mais fácil que a nossa. Pelo contrário, Entra não é muito mais na barbárie. parte estratégica, no que eu falei, na questão de escalonar, né? Porque aí você não tem que pensar só em uma loja, você tem que replicar. E aí tem a visão, né, de uma empresa que tem várias lojas, franquias e tudo mais, não tem como crescer sem ter essa estrutura de VM dentro. Então ela tem três tipos diferentes de trabalho: atacado, o varejo em si e as franquias, porque a franquia já é diferente de Cada uma uma é ação de da um loja jeito. própria. A franquia ela vai seguir características do franqueado, o franqueado é obrigado a seguir alguns padrões, ele é obrigado a seguir algumas diretrizes, as lojas próprias vão seguir naturalmente e as do atacado vão ser outras diretrizes, porque o cliente não é o cliente final, é o lojista que vai depois atender o cliente. Então esse lojista tem que comprar coisa meio categoria, como ela está dizendo, Sim. bem a coleção completa para poder entregar para o cliente final a coleção. Mesma Então, coisa no de montar atacado, showroom, né? Eu já montei showroom outras vezes, vem exatamente. a coleção completa, você tem que pensar no lojista na melhor forma de mostrar para ele a coleção, E para que ele fazer ele decida. entender, para que depois ele entendendo, ele divulgue a informação para o cliente Exato. final. Então, a gente não pode errar mesmo. Se lá com o cliente final a gente já não pode errar, para o lojista comprar direito para depois fazer direito, a gente não pode errar.
Então, a nossa responsabilidade só duplica quando a gente está lidando com o showroom ou quando está lidando com o atacado. Exatamente. Nós vamos ter que fazer uma outra aí só com os atacadistas, Ei, tipo a e a gente vai Julemi, fazer outra só tipo a de bate-papo Lília, da experiência de cada um. Os estilos com a diferentes. Lília. Sabe o que nós vamos fazer, Gisele? Nós vamos fazer Nós vamos sempre buscar um convidadinho para nós entrevistar o convidadinho. O que tu acha? Vamos fazer isso? Fechou. Vamos entrevistar a Lilian nos atacados, vamos entrevistar o Ará criativo, Experiência. vamos entrevistar a Julemi, vamos entrevistar a Silvia, vamos fazer isso. O que tu Vamos acha? fazer isso. Não, para mim tá fechado. Então é só Vou marcar. chamar o vitrinista também que faz o Aragão, que faz O Aragão, styling. Perfeito. o Aragão é só styling, com Perfeito. certeza. Chamar... A vez que eu fui para São Paulo agora, nessa semana que eu tive em São Paulo, faz um mês atrás, aí, pouco tempo atrás, saímos até inclusive para jantar o Emerson, a Lilian, a Silvia, e aí eu conheci pessoalmente o Rodrigo Vilão do Rio, que eu não conhecia, estava lá, a Yolanda. A Yolanda nós temos que fazer para as pessoas entenderem. As pessoas entenderem o trabalho da Yolanda. A Yolanda maquia manequins. Vocês vão achar que é loucura, não tem nada de loucura. Ela faz a maquiagem de manequins, recupera manequins, dá feições para manequins que não têm feições humanas. Sensacional. É espetacular o trabalho dela. Eu já tenho até o nome do quadro, tá? Como é que é o quadro? As próximas lives serão Profissão VM, tá? Profissão VM, boa, Gil. Vou patentear esses nomes, já tenho 2 nomes para patentear na nossa live. PPP e Profissão VM. Profissão VM. E aí a gente vai aí chamar... a gente convida essas pessoas, vai ser mais ou menos como a Márcia tinha o seu podcast lá, né? Se alguém quiser acompanhar, da Márcia que a gente conversou, se quiser acompanhar, tem no Spotify, nas outras plataformas de streaming, aí tem Papo de VM, tem muita coisa legal, que ela conversa com vários profissionais de vários segmentos dentro do VM, várias vertentes diferentes, então quem puder acompanhar, tem quase que 100 episódios já, tem muita coisa legal. Papo de VM, a gente vai fazer mais ou menos isso, quase que um videocast, a gente vai entrevistar a pessoa aqui. Uma coisinha a gente gosta de se ver, a gente gosta de falar. Vamos deixar marcadinho já que vai ser assim, 40 minutos. O que tu acha? Em 40 minutos... em 40 minutos a gente tem que expor a pessoa em 40 minutos. Pronto. Vai ser assim, a gente começou 8h30, já são quase 10h30. Só para você ter noção dos 40 minutos. Tem 4 guerreiros agora que estão conosco ainda. Não, eu entendo, porque se deixar aí a gente faz live sem ninguém, a gente fica conversando aqui. As pessoas estão desistindo já, gente. Então, eu acho o seguinte, acho que... É a hora. É a hora de a gente encerrar. Agradecer a todo mundo que participou, Valéria, agradecer a todo mundo que muito obrigada. Com a gente. Valeu a interação da Valéria, foi importante. Muito bom. Vai participar outra vez, Valéria. A gente vai chamar Vamos fazer mais uma direta vez. com ela. Isso aí. Gi, brigadão de novo pelo convite. Os transtornos iniciais foram plenamente superados, acredito, né? A gente conseguiu superar. Olha a Cecília, minha cliente até agora aí, Cecília. Obrigado, Cecília. Cecília é maravilhosa, ó. Então, uma próxima, a gente vai começar a chamar, depois a gente começa a chamar nossos clientes também, tiveram resultado em VM para compartilhar. Legal isso. Vai ser uma troca aqui de experiências, tanto do lado nosso quanto do lojista. Essa troca do lojista vai ser importante para outros lojistas que estiverem por aqui, se identificarem talvez com as questões deles, se identificarem com as dúvidas ou com os cases que ela puder explicar. Exato. E isso pode ser uma influência para alguém, então é muito legal ter essa participação. Muito bom. Gente, boa noite. Valeu. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo. Valeu.